Então, primeiramente sobre os músculos aí que eu mais acabo sentindo na planche, né? Vou falar o que eu sinto na prática, assim mesmo, que eu falo, putz, isso aqui fadiga mais, ou eu sinto mais, tem que dar um descanso de recuperação maior. Então, obviamente, principalmente a parte anterior dos ombros aqui, né? A parte frontal, que é o que realmente pega bem, justamente por a gente fazer o avanço, né, do ombro para frente, a gente vai precisar dessa sustentação. Então, realmente vai pegar bem essa parte da anterior do deltoide, né? É uma das principais. E claro, a parte do punho é a que é mais complicada, assim, na minha opinião, porque é uma articulação que realmente você vai exigir muito dela, até por ter o lean, né, ter a inclinação para frente, ela vai ficar numa posição tipo assim, né? Aí sim, cara. E aí, Obrigado por estar falando que tá normal aqui. Tomara que o Instagram entregue nossa, para todo mundo de novo, né? é, Que tá online, para ver se eles divulgam aí pra galera. parece Mas que é isso tá, aí. Tá parece me que tá ouvindo bem, melhor cara? agora. Show, show, show. E aí, irmão, rapidinho. Eu acabei excluindo, né, o outro vídeo para não ficar uma live em dois tempos. Então, Fechou. galera, vocês que estão ouvindo aqui, a gente teve um probleminha na primeira parte, a gente já fez a apresentação, já fizemos a apresentação do Kylian. Eu vou pular um pouquinho essa etapa para a gente não ter que refazer tudo de novo e a galera que está vendo a gente aqui. Mas, basicamente, essa live a gente vai falar sobre a movimentação do full planche, beleza? Então, eu trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Kylian, que a gente teve a oportunidade de nos conhecermos aí pessoalmente. Ele está treinando para isso, ele tem pretensão de competir. Então é um bom cara para poder falar tecnicamente um pouquinho desse movimento e a gente tentar ajudar vocês, tá bom? Então, para quem está ouvindo a gente no podcast e no YouTube, estou fazendo essa síntese, esse resumo para a gente poder seguir, uma vez que a primeira live aqui deu um probleminha, beleza? Espero que todo mundo que esteja com a gente aí esteja ouvindo bem dessa vez. Peço desculpas aí pela primeira etapa. E, cara, eu concordo com você. Você estava falando antes que o jeito mais fácil de explicar era uma flexão sem um apoio no pé, né? Eu também explico dessa Isso. maneira e eu falo que para se equilibrar, né, uma vez que você não tem o ponto de apoio, você tem que avançar um pouquinho o ombro, né? Deixar a mão ali na altura da cintura ou perto da cintura para poder ter esse ponto de equilíbrio. E aí talvez que more um dos maiores problemas, né, que a gente começar a falar, porque aí tem avanço de ombro e a coisa começa a pesar bem para essa musculatura aí. Esse é um dos pontos difíceis, né, do planche. E a gente vai falar agora, cara, preparei aqui, sobre as principais estruturas a serem fortalecidas. A gente já falou aqui um pouco do ombro, né? Musculatura, articulação como um todo. Você sabe bem, porque você está treinando para isso hoje. O punho também Exatamente. acaba tendo uma boa dose de agressividade, né, cara? Tem uma boa pressão ali, especialmente quando faz no solo. Tem toda a parte do Exatamente. quadril. O que você acha aí que dá para falar? Acho que esses pontos principais, né? Mas o que você hoje, por exemplo, no seu treino está fazendo de trabalho de preparação, cara? Então, primeiramente sobre os músculos aí que eu mais acabo sentindo na planche, né? Vou falar o que eu sinto na prática, assim mesmo, que eu falo, putz, isso aqui fadiga mais, ou eu sinto mais, tem que dar um descanso de recuperação maior. Então, obviamente, principalmente a parte anterior dos ombros aqui, né? A parte frontal, que é o que realmente pega bem, justamente por a gente fazer o avanço, né, do ombro para frente, a gente vai precisar dessa sustentação. Então, realmente vai pegar bem essa parte da anterior do deltoide, né? É uma das principais. E claro, a parte do punho é a que é mais complicada, assim, na minha opinião, porque é uma articulação que realmente você vai exigir muito dela, até por ter o lean, né, ter a inclinação para frente, ela vai ficar numa posição tipo assim, né? Exato, E aí você tem exato. que ter uma boa mobilidade para poder sustentar isso daí. Então, realmente é bem complicado. Acho que é uma das partes, assim, que para quem não está acostumado com a posição, é uma das piores partes. Até para quem está acostumado, é onde eu sinto mais também, às vezes, quando eu estou treinando, às vezes eu estou já fadigado, estou cansado, então acabo compensando fazendo o quê? Você inclina um pouco mais para frente para compensar o seu cansaço, né? Compensar a falta de força no momento ali, e aí acaba sobrecarregando mais essa região. E a outra região, que é uma das principais que eu mais sinto, é a parte do antebraço aqui. Então, tipo, toda essa parte aqui da frente, aqui também eu sinto bastante na hora que eu tô fazendo.
Tanto que já tive até, talvez, um início de tendinite, aí não sei, tive umas dores bem fortes uma época. Mas, graças a Deus, hoje em dia, tô livre de lesão, mas já aconteceu, assim, de eu me machucar. Principalmente, cara, quando eu fui começar a treinar planche, né? Que eu acho que a maioria das pessoas não sabe como começar. Eu só sabia que eu queria pegar o movimento, não importava como, assim, né? Tipo, pra mim não tinha nem essa de lesionar, nem sabia que era isso. E aí acabei sentindo na pele. Treinava planche, eu sabia que eu tinha que aquecer, mas em alguns momentos eu tava lá eu tava em casa e falava, vou fazer uma planche aqui. Aí eu tentava fazer a straddle planche, por exemplo, que era algo que estava totalmente da minha realidade, assim, não conseguia fazer straddle planche e aí eu tentava fazer. E aí o que aconteceu? Uma vez eu fui fazer sem aquecer, depois de estar treinando todo dia a mesma coisa, todo dia planche, fui fazer sem aquecer, e aí juntou todos esses fatores, acabou que eu machuquei meu punho. Foi acho que minha primeira lesão aí na calistenia, mas foi por totalmente descuidado, treinar demais, né, treinar em excesso, não dar descanso, não aquecer, não saber fazer o exercício, tentar fazer uma progressão muito mais avançada do que eu conseguia. Então, o punho aí, sem dúvidas, é uma articulação complicada, né? Cara, perfeito, perfeito. Você estou bem, lembrou da questão do antebraço, que acontece muito. E aí eu já queria linkar nesses erros, alguns deles você mesmo cometeu, eu também cometi também quando estava treinando. E, cara, pra gente falar aí pra galera que tá buscando movimentação, é comum, como o Kirian falou, você projetar em excesso esse avanço de ombro para poder compensar, né, essa parte do equilíbrio, até eventualmente uma falta de força. Isso agride demais no teu antebraço, isso agride demais no teu punho, tá bom? Então, o planche ou qualquer outro exercício, ele é realmente um exercício comum, né? Só que ele é muito intenso. Então, quando você vai fazer um exercício de alta intensidade, você precisa preparar a articulação, inclusive aquela musculatura auxiliar. A gente trouxe aqui o Carlos recentemente, que ele é o cara do streetlifting, né? E aí, quando você vai fazer uma barra com muita sobrecarga, o teu antebraço sente também, né? Você está fazendo um movimento de extrema intensidade. Com certeza. E aí, galera, reforça toda essa estrutura auxiliar. Então, talvez a primeira dica aqui para vocês seja justamente fazer um trabalho de preparação de punho, fazer um trabalho de preparação de antebraço, de ombro, etc., tá? Para que você possa começar essa estrutura. Não pensa que isso é uma balela, porque se você pegar um atleta de alto nível, ele faz na sua rotina diariamente, né? Por uma questão de prevenção, por uma questão de fortalecimento. Então, assim, se um cara de muito nível faz, aí que todos deveriam fazer, tá bom? Esse é um erro comum, né, que a galera mais nova acaba treinando, mas não se prende exercícios assim que talvez pareçam menos efetivos, né? Porque é só uma preparação. Talvez ele não vai te dar o planche, realmente ele não tem esse poder, mas ele é extremamente interessante para essa parte aí. E acho que é uma boa dica que a gente pode passar para a galera, porque o teu público também é grande, né, Kylian? E é uma galera nova, né? Também tem a sua galera nova. E aí acho que é interessante a gente passar isso para a galera. Não é? Com certeza. Com certeza. Sua voz tá travando um pouquinho, a câmera também, mas, assim, tô conseguindo entender. Só dá um feedback pro pessoal do chat aí também, se tá dando para entender de boas. Mas, realmente, Hugo, é muito isso que você falou. A maioria das pessoas não sabe como começar a treinar planche. Na sua época, na minha época já não tinha informação, quer dizer, na sua época já não tinha, na minha também não, né? Você começou, acredito que até bem antes que eu, mas realmente até não, mais tempo de treino, mais experiente, é diferente. Mas é isso. É ansiedade, né? Vindo aí? Travou? Voltou? Voltou? Eu troquei pelo 4G, tentar resolver aqui pra galera. Tá me Agora ouvindo tá bem? perfeito sua voz, eu acho. Show, show. Eu Agora troquei tá bem aqui a melhor. internet, galera, porque tava ruim, né? Vocês estão manifestando aí. Tomara que agora dê certo. Continua, irmão, por favor. Fechado. Então é aquilo que eu te falei. Na nossa época já não tinha muita informação. Hoje em dia tem informação, mas ainda também não é aquela que, tipo, você encontra em qualquer lugar, todo mundo sabe treinar. Ainda tem, a maioria, acho que acaba não tendo, não sabendo como treinar exatamente. Tem muito conteúdo aí, claro, jogado, não que sejam conteúdos ruins, mas jogado assim, não tem direcionamento claro, né? Então, mesmo assim, ainda fica difícil. Você não sabe muito bem como fazer, por onde começar. Ainda tem aquela questão do movimento ser tão da hora, mas tão da hora que a galera tem ansiedade de pegar. E aí o que acontece? Igual eu não tinha straddle planche, mas eu ia lá sem aquecer e tentava o tempo inteiro. E aí pode ser que eu não me lesione na primeira vez, na segunda vez, por sorte, mas vai chegar uma hora que, querendo ou não, a chance de dar errado é grande. Então, é claro, como você comentou, tem que fortalecer as bases. Fortalecer, de uma maneira geral, o nosso corpo, né? Até como se falou, as barras podem ser uma boa opção, dependendo do seu nível, né? Tem que entender qual que é o seu nível. Então, às vezes, as barras são primordiais para você e você não está pensando nisso. Então, sempre a gente tem que pensar numa progressão
que vai levar um certo tempo também para o nosso corpo acostumar, para depois começar a treinar planche. Eu sempre recomendo para a galera também, pelo menos pegar handstand aí primeiro, né? Começar com outros exercícios que trabalhem musculaturas parecidas, certo? Cara, perfeito, né? Até para fazer esse trabalho de base aí, que mais uma vez ele é negligenciado pela galera mais nova, mas é importantíssimo. Falando em trabalho de base, salve aí, Gu, que entrou com a gente, faz bastante sets and reps, no caso, né? Tá bem fortalecida a estrutura. E, irmão, espero que tenha ficado bom o áudio, né? Pra gente poder depois seguir pro YouTube, pro podcast. Tomara que tenha ficado. Mas Acho que deu vamos seguir sim. aqui com a ideia que eu pretendia meio que dar uma desmembrada no exercício, né? Então, eu costumo dividir da seguinte maneira o full planche, o straddle planche. Tem a força dos braços estendidos, certo? Que é uma força bem peculiar da ginástica, que normalmente não se treina isso, a não ser pela ginástica mesmo. E por sorte, por exemplo, eu tenho uma grande facilidade nessa questão, viu? Você tem, né, cara? Você pega umas cargas boas ali no Maltese Fly que eu vi, tipo, você tem bastante eu não força, tenho, né, Sejão? não tenho muita referência, para ser bem sincero. Até legal você comentar desse exercício, eu acho, pro pessoal, né? Eu Sim, vamos falar. não tenho muita referência de carga no Maltese Fly. A única referência que eu tenho de atletas que eu conheço é a do Gad Yatarov. Acho que, obviamente, você sabe quem é, né? Sei, ele é forte pro caramba. Quanto que ele faz? Isso. Eu vi ele num vídeo fazendo, se não me engano, ele colocou na legenda que eram 5 repetições, mas no vídeo foram umas 7, que ele tava fazendo Maltese Fly com kettlebell, que é um pouco diferente, né? Sim. Tipo, mas bem semelhante, a pegada é diferente. Ele tava fazendo com 16 quilos, cara. 7 repetições. Pra mim é surreal, assim. Sim. Tipo, Cara, é bem alto. Que faz com uma carga bem alta, e que fazem, né, com uma carga bem alta. Eu li uma referência, cara, de um artigo, da Confederação Brasileira. Eles falam que se você tem 90% para 1 RM, né, 0,9 para 1 RM, você tá ali bem adequado para fazer uma maltesa full, por exemplo. Se eu não me engano, o full planche é 70, 0,78 e o straddle 0,63, alguma coisa assim. Então aí você pega, né, pelo teu peso e tenta transformar nesse 1 RM. E aí até a gente uma vez conversou sobre esse modelo de testes e tudo mais. A gente tinha falado sobre esse direcionamento de treino, que eu falei, lembra que eu falei, pô, machuca um pouco, é um pouco agressivo. Porque quando você faz o teste de 1 RM, e esse é um deles, cara, pega muito antebraço. O Maltese Fly, ele força bem a região do antebraço. Não é recomendado nada para pessoas que são iniciantes, né? E aquele do cavalo também, sabe o reverse hyper que a galera faz? Sei. Eu não sei muito, eu não costumo fazer muito exercício, mas eu não costumo fazer muito exercício, não sei muito bem como é na prática, sabe? Mas eu sei qual que você está falando. É muito parecido com o que você faz do Maltese Race lá, de ficar levantando no bloco, né, com os 2 caixotes. Ele é próximo, só que ele é uma versão estática, né, uma versão isométrica. E a galera faz aquele teste lá também com... Depois eu mando para vocês como é que faz o cálculo, mas é um cálculo da federação, ele já está pronto, né? Eu mando depois para vocês. E o do reverse hyper é com sobrecarga, né? E aí você apoia ali o quadril, aquele ossinho que sai, né, do ilíaco. E, cara, machuca. Todo mundo que faz aquele teste, sabe, machuca um pouco. É bom como referência, mas você tem que fazer uma vez a cada mês, sabe? Porque, tipo, não vale a pena você ficar dando aquele estímulo toda hora. Deixa eu só te falar uma coisa. Você viu que eu postei nos stories, é o Maltese Race que se chama, né? Eu vi a galera chamando de Maltese Box. Você viu como que eu escrevi? Box Race, tá certo. Acho que é isso, Box Race. Você viu como eu escrevi lá? Não vi, cara. Ostrich Press, já ouviu falar disso? Não. Foi o nome que a gente acabou inventando sem querer para esse exercício, que o nome era meio... a gente não sabia. Aí foi o seguinte, o Bruno, você conhece o Bruno, obviamente, claro. Ele falou que esse exercício... É uma curiosidade, viu, pra galera aí. A gente colocou justamente para ninguém entender. Esse exercício, ele fala que parece com um avestruz. Não sei por que também. Não vejo muita lógica no que ele fala. Mas aí ele falou que parece com um avestruz. A gente pesquisou que a tradução de avestruz é ostrich. Sim, e aí eu ia colocar só ostrich. Aí eu falei assim, o que você acha? Vou colocar pra zoar. Aí ele, coloca ostrich press então. Aí eu falei, beleza. Aí virou o nosso apelido do exercício, ostrich press, que é o Maltese Box. Mas, Brunão é uma figura, velho. O cara é bom de inventar essas loucuras aí. Demais. E a galera tá falando, pô, é legal o cálculo, é legal. Eu já publiquei no Calistenia Online uma vez, mas saindo dessa live aqui, eu vou achar aqui no papel na minha casa e eu publico de novo, assim. Tem várias referências que são bem legais. E aí a gente fala, tipo, que é um jeito de padronizar. Também falei isso na live com o Carlos, né? Que você faz os teus testes e em cima daquilo você se baseia para poder montar o teu treino. Mas, irmão, você tava fazendo quantas repetições com quantos quilos no Maltese Fly?
Então, foi assim, para ser bem sincero, eu comecei a fazer o Maltese Fly até por recomendação sua, que eu tinha falado com você, Sim, eu já sim, sim. conhecia o exercício, e aí eu falei com você aquela época lá, e você falou assim, cara, como assim você não faz Maltese Fly? Tipo, é um ótimo exercício para você que tá, né, querendo chegar no alto nível. E aí, na época eu não comecei, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí eu não queria pegar carga, na verdade. Essa é a verdade, porque o pessoal fala, ah, pegou carga, não é mais calistenia, você faz calistenia, mas fica fazendo musculação, e às vezes a galera usa isso como desculpa para não começar porque não tem uma academia, e eu não gosto muito dessa ideia. Só que aí eu fiz algumas enquetes no Instagram, você deve ter acompanhado também uma Acompanhei. época que eu falei sobre isso. E aí a galera até apoiou, eu falei, ó, eu quero fazer musculação para poder melhorar o meu nível, né? Tipo, para poder realmente evoluir mais. Não que seja primordial, mas chega uma hora que é interessante, né? Até fazer um teste para eu ver como que seria para mim. E aí a galera super apoiou, achou da hora, falou que não tem nada a ver isso, que tem que fazer mesmo, que ajuda e tudo mais. Eu falei, ah, beleza, então, vamos fazer um teste. Já tava meio na vontade, como você falou assim, ah, como assim você não faz Maltese Fly? Eu fiquei meio sentido, entendeu? Falei, não, se ele falou isso, acho que é porque é importante. Aí eu comecei a fazer, cara. Lembro que você falou do 1RM, aí eu peguei e falei, tá, eu vou ter que testar meu 1RM. Como que eu vou fazer isso? Eu não tinha valor de referência sem ser o do GAD, mas eu falei, pô, o do GAD com certeza não é, né? Mas eu falo, Quer dizer, para um RM talvez até seja. Aí eu peguei 12 quilos. E aí eu fui fazer a primeira vez com 12 quilos, acho que eu consegui fazer 5 repetições. Tanto que eu acho que eu até postei para registrar e eu deixei registrado aqui. Aí eu comecei a pegar 12 quilos nos treinos, ou se não pegava de 10 e fazia um pouco mais de repetições, né? E aí eu tô fazendo, tipo, faz umas semanas, acho que faz um mês, talvez, por aí, não sei, não tenho ideia direito de quanto tempo faz, mas eu tenho anotado aqui, né? E aí eu comecei a pegar 12 quilos, e aí esses dias da última vez que eu fiz com 14, consegui fazer umas 7 repetições. Só que eu acabei diminuindo um pouco a amplitude. Então eu fiz só até meu braço ficar, né, aqui nessa amplitude aqui, né? Fiz só aqui. certo, Não fiz para baixo. certo. E o GAD, por exemplo, ele faz com 16 quilos quase que até lá embaixo, sabe? Tipo, ele desce bem mesmo. Acredito que para fazer alguns movimentos, principalmente na argola, seja bem interessante, né? Isso. Isso Aquele aí. Zanetti Press e tudo mais, né? Exatamente, cara. E o Gage, por coincidência, né? Ou não, ele trabalha muito nas argolas, né? Ele adora treinar nas argolas. Exatamente, exatamente. E o bicho é forte, Aí, né, cara? Italiano é forte pra caramba. Eu não sei se o Juan tá aqui com a gente, mas o Juan que tá prestes a competir em solo italiano aí, sabe que a galera lá é pedreira, velho. quando que vai ser a competição dele, inclusive? Você Pô, eu sabe? não sei. Eu não sei. Se ele tiver aqui ainda com a gente, ele poderia tentar confirmar pra gente. E eu também queria perguntar pra vocês, chat. Teve uma pessoa aqui que falou que, pô, musculação ajuda muito, foi o Álvaro. Eu também sou dessa opinião. Eu acho que, cara, as coisas são integradas. E aí, escrevam aí pra gente se vocês acham que, pô, é legal fazer musculação junto. Já adiantei aqui a minha opinião, né? Mas se vocês pensam que, pô, não, botou carga, já tá meio ruim, né? Vou surfar na enquete É, do time aí que eu vi você fazendo. eu E aí fiz, deu vocês comentem bastante com a gente. engajamento, a galera ficou louca com isso aí. Sim, cara, você mandou bem nessas enquetes aí. E Você aí, sobre conhece a o data da Álvaro falando competição, nisso? eu acho que ainda não está nem definido, meu cara, por conta de pandemia e etc. Ah, Talvez eu não sei nem se a data do Burning Gate lá está confirmada. entendi. Mas, galera, Você voltando na conhece o essência, Álvaro que mandou a mensagem aí, Hugo? cara, Sabe quem que pessoalmente eu é? acredito que não. Cara, se ele tiver aí, manda aí, Álvaro. Você utiliza musculação nos seus treinos? Já utilizou alguma época? Porque esse cara aí é bem forte também. O Álvaro, ele veio, se não me engano, do circo, né? Circense, há muitos anos. E a full planche dele, assim, é bem sólida, bem agressiva mesmo. É muito bom. Então é interessante até ele comentar a opinião dele. O Maneiro pessoal ali tá, demais. tá falando aí, a musculação calistenia Isso, 10/10. Musculação voltada a estáticos é muito bom. É isso aí. verdade. E o pessoal tá certo que os russos são fortes pra galera, leste europeu, a galera é forte pra caramba, búlgaro também. Cara, chineses na ginástica, né, em especial, a China investe muito na parte olímpica, né, e consequentemente depois o cara vira um calistênico, até se ele quiser, assim, se ele tiver essa pretensão. E, galera, eu acho que o pessoal do leste europeu lá, a gente nasce aqui querendo jogar bola, né, Kira? O brasileiro, ele Sim. tem a pretensão quando ele tem 10 anos, ele Ah, quer driblar alguém e tal. O tanto que pessoal eu de lá jogava faz bola ginástica, quando né, eu era velho? menor. É impressionante. Então, eu jogava bola direto, até por influência da escola, né? Educação física era sempre futebol, etc. E eu até gostava bastante, mas aí com o tempo fui perdendo o gosto. Não gostava muito de bola, entrei pro handebol e aí chegou uma hora que conheci a calistenia, aí sim, né? Mas, cara, eu queria muito ter começado desde pequeno, velho. Tipo, Também. Fazer uma diferença nossa, absurda. seria muito louco, com certeza.
E aí, pessoal, a gente estava falando, né, sobre a divisão ali do movimento. A gente falou em força de braços estendidos. Aí a gente até foi mais a fundo no Maltese Fly, em algumas referências, né? Mas realmente é uma força muito peculiar da ginástica. Dificilmente você vai ver isso em algum outro esporte. Porém, ela é fundamental, né? A gente falou sobre o planche, mas a maltesa vai na mesma linha, né? O Cristo vai nessa linha também, numa angulação um pouco Totalmente. diferente, mas é uma força muito específica. E aí, um ótimo exercício, por exemplo, é o que a gente estava falando do Maltese Fly. Eu não quis te cobrar, mas que bom que você incluiu nos seus treinos, que bom que você vai, eu acho que vai te ajudar, cara. E você Eu já está acho bem que forte nele. Aí a gente o, falou também sobre a questão dos ombros, né? Uma vez que você projeta ali o ombro à frente, é uma mecânica que ela vai funcionar junto com esses braços estendidos, mas você precisa ser muito forte nessa região também. Aí se deu o exemplo do Gage, é impressionante a força de ombro que ele tem, né, cara? De, por exemplo, um deep push-up, né? Ele faz um 90 graus lá, que com maior facilidade, ele faz um handstand push-up muito profundo, né? Então, esse surreal. pessoal, mesmo que de uma maneira dinâmica, e o Edu Extremo esteve aqui, ele falou que ele adora treinar as progressões dinâmicas de força, que é para justamente dar esse respaldo. E aí, galera, fundamental que vocês treinem o ombro, né? E mesmo que não seja tão específico, né, que no caso do handstand push-up, ele tem o cotovelo flexionado, né? Ele não é a mesma diretriz ali do full planche, mas ajuda muito de uma maneira indireta. E caso vocês queiram fazer um trabalho mais específico, na musculação existe, por exemplo, aquela elevação frontal, né? Você pega ali, por exemplo, uma anilha, né, de braços estendidos e vai levantar, exatamente, pode ser um par de halteres. E é um jeito de você conciliar esses as dois tipos de força, né? Braços estendidos e também a questão do ombro. E o que você faz aí em específico para o ombro? Você tem feito, por exemplo, eu vejo que você faz nos seus vídeos repetições dinâmicas, né? Com bend às vezes, faz no straddle, faz no full. O que você tem Isso. destinado aí em específico para essa região, irmão? Então, bom, quando eu comecei, eu fiz tudo errado, obviamente, mas eu vou falar um pouco de atualmente como que eu estou fazendo, né? Acho que faz mais sentido aqui. Eu conversei muito com o Tavares durante a pandemia, né? Para eu tentar arrumar meus treinos da melhor forma, porque eu falei que eu queria realmente evoluir. E aí eu troquei uma ideia com ele, conversei muito, ele falou sobre alguns exercícios que ele faz, né? Como que ele, enfim, faz as suas rotinas. E aí eu peguei muita referência dele. Então, a maioria das coisas que eu estou falando aqui foi referenciado nele, né? Que eu tentei adaptar para a minha realidade aqui. Então, é isso aí. Então, como é que funciona? Geralmente no meu treino de planche, eu gosto de utilizar bastante o elástico, tá? Por recomendação dele mesmo, porque o elástico é uma das formas mais específicas aí de você conseguir realizar o movimento, né? Você está realmente fazendo o movimento só com uma ajudinha a mais. Então, eu gosto muito de usar o elástico. Um erro que eu cometi muito durante a parte que a gente estava, né, em casa, na quarentena e tudo mais, foi utilizar o elástico confortavelmente. Então, eu colocava o elástico lá e, tipo, o mais forte que tinha e dane-se, fazia o movimento achando que estava trabalhando alguma coisa. E recentemente, assim, nos últimos treinos, nas últimas semanas aí, eu comecei a tentar pegar o mais leve possível no elástico, tanto que eu estou até comprando alguns elásticos mais de alongamento, de aquecimento, que são bem mais finos, só para me dar um suporte, tanto o suporte físico, de só me dar uma levantadinha, quanto o suporte psicológico, né? Porque só de você estar com o elástico no corpo, já parece que ele vai te puxar mesmo que não te puxe, né? Você já está acostumado a fazer aquela repetição. Então eu comecei a fazer isso, né? Eu estava muito acostumado a fazer o elástico forte só, e aí eu falei, não, para evoluir eu tenho que tentar ir cada vez abaixando, 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 mesmo que talvez eu perca um pouco da forma do movimento, eu vou ganhando força e vou ajustando certinho, né? Desde que não seja prejudicial. Então eu comecei a fazer isso. E aí os meus treinos eu sempre tento fazer a isometria do movimento. Eu gosto de fazer também algumas partes sem o elástico, talvez no começo do treino, geralmente assim, dependendo da intensidade que vai ser cada treino. Então algumas repetições não, algumas isometrias sem o elástico, depois algumas isometrias com o elástico, né? Por exemplo, na planche faria na full, né? Com o elástico. E aí eu faria depois, por exemplo, um exercício de mais repetições dinâmicas. Então eu faria push-ups na full, por exemplo, flexões na full, entendeu? Aí eu faria dessa forma. E aí, por exemplo, agora eu adicionei alguns outros exercícios mais específicos aí também de força, né, de anilhas e tudo mais que você Tô vendo. tá ouvindo, né? Beleza. É, e aí eu também adicionei o All Street Press, né? Na verdade que é o Maltese, Box Maltese, você chama, é isso? Maltese Maltese Box Race. Race, pela nomenclatura Maltese da Box galera. Race. É isso aí.
Mas o Street Press aí, vou patentear depois. Mas aí eu comecei a realizar dessa forma, entendeu? Então eu sempre gosto de fazer o movimento sem o elástico, fazer o movimento isométrico com o elástico, gosto de fazer repetições. Geralmente faço 4 séries, tá? Desses exercícios aí de isometria, repetições. E aí eu entro também com esses específicos. Ou, no caso, quando eu estou fazendo front lever, aí eu entro na questão dos front lever raises, front lever press, front lever touch, que na prancha não tem tantas variações assim, né? Nesse sentido. Perfeito. Perfeito. O chat ficou muito quieto. Escrevam aí, galera. Agora o pessoal começou a escrever mais. Aí que eu comecei a falar Você sem falou que deu uma parar. dica com o Tavares. E o Isso. Tavares, ele entende muito bem, cara. Eu converso muito com ele também. Ele é um cara muito técnico, assim, né? Porque nem todo praticante, ele é um cara que se dedica também a tentar pegar as É, instruções, né? ele é E o educador Tavares, ele é físico, né? formado também. E ele Isso. entende muito bem, assim, cara. Eu converso com ele, eu vejo que a parte técnica dele é bem apurada. Eu também gosto muito de falar com ele sobre isso. E não menos eu concordo aí. Eu acho que essa questão de trabalhar com band, todos esses ajustes aí são perfeitos, cara. E é legal, você tá Eu pegando. tento trabalhar, Na minha opinião, o teu treino trabalhar tá com muito bom, pelo elástico. que eu vejo. É. Então, o meu treino é basicamente o que eu posto. Às vezes tem um exercício a mais ou a menos que eu acabei não postando, mas, enfim. Hoje, por exemplo, eu fiz treino de front, aí eu postei tudo menos o front lever touch, mas foi. Eu fiz front lever hold, eu postei front lever hold, aí depois eu fiz front lever hold com elástico, aí depois eu fiz front lever pull up, sempre tentando manter o elástico mais fino possível, só para ele me dar uma forcinha extra que é o que falta. Então, sei lá, se eu tirar o elástico, eu vou fazer 3 pull-ups no front com uma forma ruim. Aí eu coloco o elástico para poder fazer pelo menos umas 6 com uma forma já um pouco mais aceitável, né? Dessa forma. Aí eu fiz o front lever touch também com elástico e depois finalizei com front lever raise. E tem me trazido um bom resultado, assim, consigo fazer o treino num tempo razoável, consigo sair bem fadigado e consigo exercer bastante força, assim. Quando eu não estou acomodado com o elástico, rende muito bem. Show de bola. O Danilo fala se dá para demonstrar, né? Eu tô pensando aqui, Danilo, que a galera que tá ouvindo a gente no podcast, né, que nem mesmo vai conseguir visualizar, em especial da parte do planche, ele falou que ele tem feito a movimentação do próprio, por exemplo, straddle planche, aí você faz o push-up, né? Você faz a flexão com Isso. o auxílio dos bends. Esse tipo de movimentação ele é até um pouco mais específico, né? Eu tinha falado sobre a questão do ombro bem generalizada, né? Falei até sobre o handstand push-up, que ele tem cotovelos flexionados, né? Que é um pouquinho diferente. Não que não exista a flexão de cotovelo também no straddle Na planche planche. push-up, mas ele é um gesto muito específico, né? Ele é o próprio movimento e aí você realiza ali a flexão. Então, para vocês que queiram destinar realmente a questão para o movimento, é bem interessante. Inclusive, o Tavares fala isso, o Edu falou a mesma coisa quando eu conversei com ele aqui. Então, é uma ótima linha de raciocínio, galera. E a gente sempre defende, não existe muito treino perfeito, né? Existe uma consistência e sim, detalhes técnicos. Então, a gente está tentando passar para vocês detalhes técnicos para essa formatação do treino, mas depois, galera, o que vai falar alto mesmo é a tua persistência, é a tua consistência, né? Não adianta achar que porque pegou um detalhe aqui, um detalhe ali, que teu treino tá e agora vai, mas é o trabalho duro mesmo, que aí não tem o que dizer, é Eu acho insistir. que a maior dificuldade da galera também não é nem tipo assim, não é nem encontrar o treino perfeito, o exercício perfeito, né? A maioria já conhece os exercícios, né? Às vezes a pessoa acha que tem um exercício milagroso aí que você vai falar e puta, esse daí vai ser o melhor. A maioria da galera já conhece o exercício, já sabe da tuck planche, sabe da, do planche lean, enfim, já sabe de algumas variações, já sabe que tem que fazer handstand push-up, bike push-up, enfim. Só que não tem, acho que, a consistência. Então, acho que escrever os exercícios no papel, fazer o planejamento e só seguir. Geralmente, acho que a galera, assim como eu, tá? Não tô falando que eu não me incluo. Por muito tempo, era tipo, vou treinar empurrar hoje, faço o que vier na cabeça. Vou treinar puxar amanhã, faço o que vier na cabeça. Ah, não tô afim, não faço hoje. Aí você já vai perder, por exemplo, você tem 2 treinos de empurrar na semana, aí você não tá afim, você já perdeu um. Aí só fez o outro, só que o outro você também fez o que deu na cabeça, e aí, sei lá, você tinha que fazer outra coisa e parou no meio do treino. Enfim, então acho que o principal não é nem procurar a questão do treino, dos exercícios, é só seguir alguma rotina por determinado tempo e mensurar os resultados e ver o que deu, entendeu? É isso aí. Perfeito, cara. Ter a constância acho que é a maior dificuldade da galera aí. Eu sou um pouco mais velho que o Kylian. O que eu já vi de pessoas lá no nosso ponte de treino começam super motivadas e depois largam, treinam um mês super bem, depois não treina.
Então, galera, eu acho que isso no final de contas que vai determinar aquela famosa frase, né? Realmente o quanto você quer aquilo. E aí você vê hoje muita gente chegando lá porque a informação era mais presente. O Manuel pergunta aqui, o que você acha sobre o Ricardo? Se for o Ricardo Calistenia, nós dois aqui, acho que, pô, somos fã do cara, né? O Kylian tem até uma parceria com ele em cima da CF. Eu acho ele um dos caras mais legais do cenário, o carisma dele é absurdo. Um cara muito gente boa que eu torço e eu acho que ele manda super bem. Falando do atleta, eu acho que ele é um dos caras mais fortes que tem aí no Brasil também. O que você acha É aqui isso sobre aí. o cara do Calistenia? Cara, todo mundo que tem uma pulseira dessa, você pode confiar de olho fechado, tá? Então, ó, o Hugo tem, eu tenho, o Eu Ricardo tenho. tem, então não se preocupa. Mas, cara, brincadeiras à parte aí, o Ricardo é um cara muito bom. Realmente, tanto como pessoa, um cara humilde aí, que sempre tá ajudando a galera aí nos treinos, no YouTube, etc. Faz um conteúdo muito legal de entretenimento e também de ajudar a galera, motivação. E fora isso, o cara é um monstro, né? Em questão de treinos aí também, ele é muito forte nas movimentações estáticas, na planche, principalmente, que acho que é o movimento que ele é mais conhecido. Então, total admiração e respeito pelo Ricardo. Show de bola. O Brunão fala aqui sobre manter uma boa forma. Perfeita observação, Brunão. Eu vou entrar nesse tema logo que a gente segmentar aqui. E aí, como terceiro ponto, depois já vou entrar bem nesse gancho aí que eu achei perfeito que você falou, cara. Fechou. E como terceiro ponto, Kylian, a gente falou ali força do ombro, força de braços estendidos. E aí, naturalmente, vai ter a parte da sustentação, né? Do seu core, das suas pernas, que é uma coisa aí. A gente estava falando do seu exercício aí do avestruz, que é um pouco mais específico para isso, né? Ou Mas street press. basicamente, como é que é o nome mesmo? Ou street press. É isso. Eu não sei nem falar o avestruz em inglês. Mentira. Eu O, tive que treinar. a extensão ali de pernas, galera, que vai fazer a tua sustentação mesmo, né? E ali está envolvido o core como um todo. Isso é muito complexo na calistenia. A maioria dos exercícios estáticos aí, um pouquinho mais elevado que seja, nem tão elevado às vezes, vai depender do teu core como um todo. Mas em especial da região lombar e paravertebral, no caso da sustentação no planche, né? Que você está ali com o rosto para baixo. E aí Isso. precisa trabalhar bem, enfatizar bem. A gente falou aí sobre o Maltese Box Raise, famoso exercício do avestruz do Kylian. E aí a gente Aí. também tem aquele Strelo Reverse Hyper, né? O Reverse Hyper é aquele movimento que você fica ali erguido também, vai levantar as pernas, vai fazer aquela tesoura na mesma posição que seria ali do planche. É basicamente uma maneira de você fortalecer essa região de um modo um pouquinho mais específico, mas a calistenia ela passa pelo core como um todo. Então, desde você estar treinando ali um L-sit, vai te ajudar, quando você está fazendo um leg raise, mesmo que seja com uma porção mais frontal, vai te ajudar, tá bom? É Eu isso, acho mais ou que menos, né? Se a gente tiver que enfatizar a é, região do core é, específica para o movimento. essa questão do core aí que você falou é bem interessante, porque eu acho que existem dois tipos de pessoas aí, né? E eu me enquadro numa delas. É as pessoas que acham que os movimentos estáticos são só a força do abdômen, né? Do core, assim, digamos. Então, às vezes não dá atenção para a força dos braços estendidos, para os ombros, enfim, não. Estático, o cara tá reto lá, é abdômen, muita força aqui né, no abdômen, quando na verdade, é claro que é importante, mas tem uma junção de coisas. E tem outro lado das pessoas, que acredito que foi o meu lado por um bom tempo, não que eu não achasse que seria interessante o core, óbvio que eu sabia que era interessante, mas que eu não dava tanta atenção, então eu não enfatizava tanto essa questão do core. Então eu tinha bastante força nos ombros, no tríceps, bastante força dos braços estendidos, tudo mais. Só que aí, sem a força do core, na região, na lombar, na região do abdômen, eu não conseguia muito erguer minhas pernas, né, na planche. Então eu sentia dificuldade, mesmo conseguindo ficar com os braços estendidos com uma facilidade maior e tudo mais. E foi aí quando eu comecei a treinar. Eu lembro que eu peguei a full, assim, é óbvio que não nas melhores formas possíveis, mas na época, né, quando eu consegui os primeiros holds aí, foi quando eu comecei a treinar essa região justamente, principalmente a parte da lombar, né? Eu comecei a fazer alguns exercícios específicos para lombar e tudo mais. E foi quando eu consegui desenvolver melhor a planche. E também quando eu comecei a fazer mais exercícios como a canoinha, né? O arc, o hollow, que é o Superman também, né? A parte do arc. E foram alguns exercícios que me ajudaram muito, tanto na questão da força, né, para adquirir essa força isométrica, quanto na questão da postura, que sinceramente foi o que virou bastante a chave para mim nessa questão de postura. Para mim eram dois exercícios que é aquilo que você falou, às vezes a galera acha que não é um exercício que não dá resultado porque é estranho, não parece que ajuda muito, mas realmente faz a diferença. E a maioria das pessoas não sabe, e eu até duvidava até sentir isso na prática, né? Em questão de postura, melhorou absurdamente a minha planche. Cara, show de bola. Excelente relato. Deixa eu ler, aproveitar aqui o chat, que o chat mandou muitas perguntas. Agora o chat ficou ativo. Vamos ver aqui, ó.
Tenho 4 meses de calistenia, não tenho muito planejamento, mas já comecei a estrear no planche. Falta um pouquinho de hold, posso continuar o trabalho na planche ou volto para o fortalecimento antes? Já complementa essa tua ideia aqui, Ian. Só passar aqui rapidinho. A Raquel, ela pergunta, tem mulher que faz calistenia avançado? Tem mulher que faz calistenia avançado. A Priscila, que é namorada do Tavares, ela vira e mexe, ela publicou recentemente, eu não lembro o Instagram dela, Kylian, não sei se você viu, mas é uma menina que faz o full planche. Por sinal, ela estava fazendo o full planche. A gente está falando de Cara, planche hoje e existem algumas meninas aí pelo mundo que fazem. se não me engano, ela é aluna do Tavares, não é alguma coisa Tem assim? uma do Paraguai, que eu acho que sim, aqui da América do Sul, mas tem algumas meninas que são lá da Europa, se eu não me engano, Nora, alguma coisa. Tem umas meninas da Espanha, Puta, se eu não me engano. eu não sei o Mas nome dela. fica por dentro do Instagram da Priscila, que é a Priscila que É, levanta mais essa bandeira aí, é muito legal. Eu acho impressionante quando eu vejo uma menina, por exemplo, fazendo um full planche. Ele falou da época dele que poucas pessoas faziam, eu sou mais velho que o Kylian, na minha época, ninguém fazia. poucas pessoas no mundo, assim, independente se É, homem ou mulher, faziam, sabe? Então, eu vejo, é impressionante, assim, e eu acho muito legal quando eu vejo a mulherada aí representando muito bem. uma mulher também muito forte é aquela Efesto Girl, não sei se já Fast Food viu. Girl. Aí, em Cara, específico, não é fast, né? Mas é surreal não, mesmo. é surreal, é surreal. A mina tem, Surreal. o braço dela, assim, relativamente, não é gigantesco, né? Tipo, parece meio fino, assim, um braço normal. E ela faz o Efesto, eu fico tipo, caraca, meu braço dela vai quebrar. Ela Verdade. faz Se muito bem. eu não me engano, ela é boa no muscle up também, né? Ela tem uma boa força de puxada, assim, quase como um todo, não é? Não, ela Cara, que faz bem, ela faz bons muscle ups, se eu não me engano. não tenho certeza sobre o muscle-up dela, assim, o Efesto eu sei que é fenomenal. O Efesto não, por menos ela coloca até no nome dela, né? Efesto É, Girl, já até o tá nome do Instagram subentendida dela. ali. É, O Rafael pergunta aqui, ó, quanto mais alto, mais linha é necessária para fazer a planche? Não necessariamente, Rafael. Quando o cara ele é mais alto, né, a proporção do avanço é maior porque o braço é maior. Mas em linhas sim. gerais você vai sempre ali aproximar da cintura, o que para algumas pessoas muda um pouquinho, um pouco mais avançado, um pouco menos avançado. O que acontece é que um cara mais alto, ele tem muita dificuldade nesses movimentos estáticos na horizontal. Então tudo é um pouquinho, a biomecânica não é tão favorável. E aí o que acontece é que as pessoas tendem a roubar dessa forma aí. Você avança demais É. para poder buscar um pouquinho mais de força. Então é comum você ver um cara alto, às vezes, tentando buscar um certo recurso. Mas tecnicamente, eu acho que não seria correto dizer que ele precisa avançar mais. Eu acho que acaba acontecendo muito por conta desse fator. Não é que né? O Brunão fica reclamando aí, que ele é alto também, que ele também tem mais dificuldade no plant, né, velho? Isso é verdade. Além dele ser alto, ele tem uma puta perna grossa aí, que o cara nem Puta, treina a perna direita e tem a perna gigante. Então, puta, realmente, verdade. dificulta muito para ele. Mas, realmente, essa Verdade. questão que você falou, se o cara é mais alto, consequentemente, ele vai ter um tamanho maior, a alavanca dele vai ser maior, né? Então, com certeza, vai pesar mais. Mas eu também não acredito que não seja necessário ele inclinar mais para frente, né? Ele só vai estar Exato. fazendo com as proporções do corpo dele ali, que é um pouquinho diferente. E esse erro de inclinar mais para frente acaba sendo até lesivo para quem não tem força, né? Então, às vezes o cara não consegue fazer a planche e ele faz no equilíbrio, assim, né? Tenta Verdade. equilibrar para frente e aí é que vai dar, né, a famosa tendinite aí, dor no punho, enfim. Então tem que tomar muito cuidado. Se você não tem força, não adianta nada conseguir, mas conseguir errado, né? Aí vai acabar se machucando. Sim, eu mesmo cometi muito desse erro, cara. Treinando sem informação, né? Tinha essa dificuldade, até pela altura, queria pegar a planche de qualquer jeito. E ainda era numa Ah, agressão extrema, mas avançava demais. E, galera, aconteceu tudo isso aí que o Kine falou, né? Essas lesões, agrediu muito, no meu caso, o antebraço, mas poderia ter sido o punho, por exemplo. Aí foi só uma questão meio que genética, mas no meu aham. caso, o que acabou pegando foi o punho. E, cara, O antebraço. é complicado para quem está fazendo movimento entender que está avançando muito. Então, por exemplo, no meu caso já aconteceu isso. Tanto que logo quando eu falei com o Tavares, que eu comentei lá, né, ano passado, eu mandei um vídeo para ele, eu estava fazendo uma full, dando hold, subi press, desci, segurei a full, e para mim estava perfeito. Ele falou assim, cara, sua alavanca tá muito para frente, e aí eu falei, putz, faz sentido isso que ele falou. Eu comecei a analisar, né? Eu comecei a ver no vídeo realmente, comparando aí com outras pessoas realizando movimento, minha alavanca estava muito para frente. Aí eu comecei a passar isso para os outros também. Mas se ele não me falasse, cara, às vezes você nem vai se ligar, entendeu? Aí você vai ter uma lesão à toa. Eu comecei a me preocupar com isso. Mas para quem. São alguns detalhes que quem não tem experiência é difícil perceber Verdade. sozinho, ou alguém vai falar, cuidado com a alavanca, assim como a gente está falando aqui agora. E é difícil, às vezes, a pessoa entender sem ver na prática, né? Então, Verdade. é interessante sempre ter alguém mais experiente na frente para poder dar esses toques aí.
Tem razão total. O encaixe é totalmente diferente, né, cara? Uma vez que você se liga nesse aspecto aí, você sente que o movimento ele é outro, né? Quando você encaixa numa linha mais recuada, você fala, caramba, a posição era essa e ela é bem diferente, né? Quando você tenta fazer um handstand mais alinhado e mais selado, parece que você está fazendo outro movimento, né? A sensação é Exatamente. que você está em outra movimentação até. Com O certeza, Manuel, isso ele aí. fala que o back lever seria uma ótima progressão, né? Ele estava falando mais em específico na parte da lombar. E de fato, Manuel, tem muita razão. Tem muito ginasta, cara, que treina back lever para maltesa, né? Pela relação ali em específico da linha corporal, em específico do core também. Então tem muita dessa relação. A maltesa é um mix, né, de força também, de empurrada e puxada, tipo, é uma questão até um pouco indefinida, mas tem razão e tem muito cara que treina, né? E a maltesa, podemos dizer que ela é prima ali do planche, né, Kylian? Porque ela tá bem pertinho ali da Eu acho relação. que, eu não sei se ela é considerada uma prancha também, né? Também, acho que dependendo do É, conceito da não, ginástica, vai embutir tudo isso aí como prancha. exatamente. Essa questão do back lever, já ouvi falar muito, né, de treinar maltese e tudo mais, treinar o back lever para auxiliar. Eu vi, inclusive, não sei se você reconhece pelo nome, aquele Artem Mozorov, que Eu já ouvi ele falar. tem um canal no YouTube também, se não me engano, é Calisthenics School, o nome do canal. Ele é um cara meio acho que é ucraniano, esses países aí, né, do leste europeu. E ele falou justamente sobre isso, mas eu não entendi a aplicação para atletas de alto nível, assim. Pelo back lever ser um movimento mais fácil, né? Cara, tem muita relação. O pessoal tem estudado bastante nessa linha aí, inclusive na força de membros superiores, né? O que é um pouco estranho mesmo no primeiro momento, mas existe sim essa relação. A gente precisa estudar isso um pouco mais a fundo. Eu já vi alguma coisa, mas a galera defende, e é uma galera conceituada mesmo que defende isso aí. Tem muito Não, técnico bom de ginástica fazendo, com, cara. com certeza. Provavelmente tem uma grande relação e tudo mais. Só que eu não entendi a aplicação prática para atletas que já fazem movimento ou estão muito próximos de fazer, entendeu? Ainda eu não consegui aplicar isso para mim, no caso, mas eu já ouvi falar isso daí sim. Ó, o Brunão chegou junto com a gente, mandou aqui um cheguei. Tamo junto, Brunão. Ixi, tá lá em cima ainda, hein? No chat. Tava lá em cima, é verdade. O chat, pô, o chat tá, tamo O junto, chat galera. tá Pode lá mandar tudo embaixo. aí. Deixa eu mandar uma pergunta aqui. Já manda do Hernani, senão eu vou deixar ele muito para trás. Até peço desculpas para você, Hernani. Mas aí, voltando no que o Bruno falou, que aí você precisa treinar tudo isso com um encaixe bom. E é verdade, galera. Quando você se dedica ali a treinar a tua posição, né? Estamos falando aqui em especial do full planche. Mas aí o Kylian falou, pô, eu tô com uma linha muito avançada. Cara, quando você treina muito numa linha errada, seja ela qual for, em especial o que acontece muito é na escápula, né, Kylian? A galera nem sempre Sim, consegue fazer a protração escapular. E, cara, muda totalmente o movimento. Você consegue ficar equilibrado, mas você tá numa postura diferente do planche, que se fosse numa ginástica seria extremamente descontado. Na calistenia também é descontado, talvez com um pouco menos de rigor. Mas o mais importante é que você está treinando quase que um outro movimento. E aí, a é verdade. recomendação maior para vocês é que vocês tenham toda a parte consolidada, que vocês só avancem na progressão uma vez que você tenha aquela parte consolidada. Se você for bem criterioso, nem sempre você consegue fazer um tuck planche com todo o encaixe escapular, com todo ali o peito afundado, com o joelho muito próximo ao teu peitoral. Então, todos esses encaixes, galera, eu recomendo que vocês façam no máximo da perfeição e só progridam quando isso aí estiver na listinha lá do check. Que é muito comum, né, que a galera quer treinar e às vezes tipo, o objetivo é chegar lá na progressão, mas às vezes chega de uma maneira não tão boa, né, velho? Exatamente. Acaba até pegando músculos que você não deveria nem estar pegando, né? Tipo, não deveria Exato. estar exercendo força naqueles músculos. E pela postura estar errada, ou você vai sobrecarregar algum músculo, ou vai só realmente desenvolver um que não era necessário, ou que não é o que vai fazer você realmente melhorar na sua planche. Então, esse daí é uma outra coisa que acaba sendo bem difícil de entender na prática, né? Para a galera colocar em prática. Principalmente quando o cara já vem fazendo errado desde a tuck. Então o cara faz a tuck errado, ele faz a straddle errado, ele começa na full errado, e aí já é um caminho que tem que ser revertido. Mas se o cara começa certinho desde o começo, sem muita pressa, tende a ser um pouco mais fácil essa evolução. Senão você já acostuma com a posição errada. Então, até para você acostumar com a nova posição é um pouco complicado, né? Somente tem que encaixar o movimento de uma maneira diferente. Você está encaixando 1000 vezes o movimento da mesma maneira. E aí você vai ter que fazer um trabalho para reverter isso. Até eu falo muito que tem um amigo meu que treina bastante comigo, né? Que a gente treina no mesmo horário e tudo mais, que é o Gabriel. Ele tava fazendo ele faz o mesmo treino que eu, só que nas progressões do nível dele. Ele tava fazendo a straddle push-ups, né? Com elástico.
Só que, cara, ele tava fazendo uma puta dificuldade, tipo, com uma postura ruim, deixando é, torto, enfim, deixando a perna, às vezes, a perna tremendo. Tipo, você vê que ele tava uma forma tava bem difícil, tava perdendo a linha, então caía pra frente, pra trás, não conseguia equilibrar. Eu falei, cara, para de fazer isso, você não tem straddle, esquece a straddle por enquanto. Vamos voltar uma progressão. Se a tuck tá fácil, vamos fazer a advanced tuck. Se a advanced tuck tá fácil, vamos tentar fazer advanced tuck, mas separando as pernas dobradas para lateral, né? Que seria quase que uma straddle com as pernas dobradas. Então, passei toda essa orientação para ele poder fazer realmente, né, a força da push-up da maneira correta. Então, não adianta nada só fazer a straddle lá todo torto para um lado para o outro, que não vai ser eficiente, né? Sem dúvidas, cara. Para o seu treino e talvez até para a sua vida calistênico, deixa duas coisas de lado. Deixa o teu ego e deixa a tua ansiedade. Porque são coisas, às vezes, não estou falando, a galera não tem humildade. Não, às vezes você só é um pouco ansioso, né? Um pouco mais jovem, quer atropelar ali, não por uma maldade, mas realmente por conta da ansiedade. E, cara, se você falar com qualquer calistênico mais experiente, eu não me incluo nem nessa. Eu falo isso aqui, ó, porque os maiores atletas que pelo menos eu entrevistei aqui, que é o Tavares toca muito nessa tecla, o Edu que eu conversei, Sim, sem dúvida. falou que esse é o grande diferencial, talvez, dos atletas, porque o brasileiro ele é talentoso, né, Kylian? Então surgiram muitos nomes bons aqui no Brasil. Mas talvez se você fizer um comparativo com os melhores atletas lá de fora, todos esses atletas daqui falam que a forma técnica ainda é superior lá na Europa, né, em especial. Mas esse aspecto técnico faz muita diferença, galera. E talvez ainda seja um problema aqui em especial nosso. O Bruno fala exatamente, a forma é muito importante, perfeito, o comentário dele foi muito pertinente. E o Álvaro toca também num ponto muito bom, porque esse movimento ele é muito técnico. Aí ele falou, pô, a galera quer fazer o One-Arm Handstand, mas não faz handstand normal. E é verdade, isso acontece demais, cara. Tá nem Isso é equilibrado verdade. legal numa hand. E assim, eu conversei com várias pessoas. Eu já vi até B-Boy que fez dessa forma, fez. O cara lá se equilibrava de qualquer jeito e chegou lá, fez. Mas às vezes, cara, é 1 em 1000, é em uma proporção muito baixa. A galera que treina um bom handstand, com um bom encaixe de ombro, com uma forma... Geralmente a galera é paradista, é circense. Eu até postei um vídeo aqui que o cara tem um técnico, o cara ajuda, né? Faz aquele spotting, mostra os pontos. E aí quando você absorve, principalmente a questão do encaixe de ombro, aí, cara, a facilidade que você vai ter para tentar praticar o One-Arm Handstand é muito maior. E aí a galera atropela etapas, que foi o que ele falou aqui, né? A gente tá falando, talvez traduzindo aí para um outro movimento que é o handstand, mas isso acontece em todos os movimentos, né, Kilian? Praticamente. Exatamente, mas esse do handstand aí foi um perfeito exemplo do Álvaro, que é realmente isso. Foi. O cara não consegue se equilibrar com as duas mãos, ele já pega e ele sobe e já faz assim, sobe e já faz assim, Sim. como se estivesse treinando alguma coisa, né? E é claro que essa é a maneira mais ineficiente possível de você fazer, não vai ter milagre que você vai conseguir ficar. Aí o cara vai, solta a mão, aí demora 3 segundos para cair, puta, eu consegui ficar 3 segundos na handstand. Coisa assim, né? E aí ele acaba Por se isso. iludindo só vai se iludindo, né? Mas realmente faz parte. Deixa eu botar a pergunta do Hernani, que ele acabou de falar aqui. Ele foi o primeiro que fez pergunta e eu ainda não tinha lido o que ele mandou na nossa Fala aí, caixinha aqui. Quantos meses para um atleta que treina planche 2 vezes na semana para ele pegar um hold? Pô, Kira, essa história é bem relativa, né? A gente falou, por exemplo, aqui, Hernani, da questão da altura, que tem uma grande influência na biomecânica. Beleza, talvez esse seja um ponto aí a ser considerado. Não vou nem entrar no aspecto que, né, de peso corporal, porque provavelmente a gente está falando de alguém que esteja ali bem condicionado, né? O cara está buscando um planche aí, o cara tem um certo nível. Mas aí a gente pode falar também que cada pessoa evolui de um tempo diferente, né, Kirian? Você treina ali com a tua galera, às vezes você Exatamente. faz um movimento, você vai super bem, o outro talvez não vá tanto, e por aí vai, né? Então, cara, eu trabalho com muitas pessoas aqui, eu sempre falo que eu não prometo tempo, porque eu não quero dar uma de charlatão, eu não quero dar uma de canastrão aqui, Uhum. porque, velho, eu acho que é uma das promessas mais mentirosas, é uma garantia que você não pode fazer, né, Kilian? E essa é a pergunta que sempre o pessoal acaba perguntando, porque realmente é o que traz mais ansiedade, né? Pô, quanto tempo que eu vou demorar? Quanto tempo que eu vou demorar? E acho que é aquilo, você não tem que se preocupar com o tempo, você tem que se preocupar em se comprometer que você vai conseguir, independente de quanto tempo demore. Pode ser que demore 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, é óbvio, não tem como a gente falar quanto tempo vai demorar. O Ricardo é um cara que acredito que, por exemplo, teve uma evolução muito rápida. Já outras pessoas aí que a gente vê, tipo, até eu mesmo acredito que teve até uma evolução um pouco mais lenta do que a do Ricardo, mas ainda assim foi uma evolução bacana. Então, tem outras Verdade. pessoas que têm mais dificuldade, tá? Então, cada um vai no seu tempo. Mas a galera é realmente muito ansiosa e acaba querendo pular etapa. Mesmo que você fale, não pule etapa, o cara vai pular etapa, é difícil. É tipo isso. Mas, assim,
É isso, não se preocupar muito na questão de tempo, né? Fazer as progressões aí e pegando a melhor forma possível em cada uma das progressões, fazer os exercícios estáticos, exercícios dinâmicos, ter a constância e não se preocupar com isso. Você nem começou, já está se preocupado quando que vai terminar, né? Quando que vai chegar no resultado. Verdade, cara. E a gente falou sobre uma boa postura. Na calistenia, irmão, existem algumas variações, né? A galera faz ali, por exemplo, com o pé em dorsiflexão, o pé estendido, né? Tem uma postura, às vezes, neutra, tipo, às vezes não tem uma protração de escapular tão forte, né? Tem uma postura um pouquinho mais retilínea ali. E é legal isso, porque ele acaba sendo um esporte diferente da ginástica, né? A ginástica é cheio de pré-requisitos, assim, você não pode nem fazer uma cara feia, você tem que estar ali sempre pleno, né? E Isso eu acho legal tem. essa variação do street workout. O que você teria para falar aí de variação de postura, enfim, de movimento? Do próprio planche tem uma série de variações, né, cara? Então, isso tem um lado positivo e negativo nessa questão que você falou, que tem cada um meio que faz do jeito que quer, assim, é legal que tem várias variações, mas a gente acaba não criando um padrão, né, para seguir tanto em questão de campeonato quanto em questão de apresentação para o público, digamos assim, né, para a galera ver e falar, não, estão fazendo o mesmo movimento da mesma forma, fica algo mais bonito de se ver também, né, esteticamente, digamos assim. Algumas variações da planche, bom, eu gosto muito de fazer lá na barra, né? Igual a foto ali que tem aqui atrás. Então, essa para mim é uma das variações mais legais. Apesar de ser uma variação que eu não domino tanto, para mim é mais fácil, acaba sendo realmente na pegada neutra lá mesmo, né? Com as mãos paralelas dessa forma. E, enfim, eu gosto bastante dessa pegada da pronada na barra, para ser mais sincero. A pronada eu acho ainda mais absurda e é claro que é ainda mais difícil. A supinada eu até consigo fazer aí na straddle, na full side, mas não tão bem. E a pronada, na verdade, né, eu não consigo realizar de forma nenhuma aí na barra. Talvez na straddle, mas não fica tão legal também. A variação da iguana é uma variação bem bacana, né? Aquela que a gente faz a pegada, no caso, mista, né? Em um lado só da paralela ou só na barra. Tem a side planche também, uma variação muito bacana. O one-arm planche, que não precisa nem falar também, né? Que é um movimento que poucas pessoas têm. E é um movimento bem complicado de ser feito, até de ser explicado. A galera confunde muito a handstand, a flag, handstand flag one arm com a planche one arm. Então, eu até, inclusive, confundia, mas depois acabei entendendo como é que funciona. E gosto bastante da variação também com a close grip, fazendo essa pegada. Variação bem interessante. São as principais variações, acredito eu, assim, que são interessantes. Acho que são valorizados também nos campeonatos, né? A gente falou sobre esses critérios. Quando você abre ali um pouquinho mais a linha, normalmente a avaliação ela vai te dar um pouquinho de bônus, né? Então, toda essa criatividade... A linha da pegada, no caso, né? Oi? A linha da pegada, no caso, deixar ela mais wide, né? Mas aí, falando sobre variações, acredito que na prática, né, pelo menos em campeonato, seja mais esse destaque, sempre, né, pontuação. Sempre vai ter a galera que vai inventar aquelas coisas malucas e novas, mas tem também aquela galera que faz com o punho fechado, né, com a mão fechada, que faz só com essa parte da mão, que, enfim, tem os dedos, né, só com a ponta dos dedos, só com 2 dedos, só com um dedo, aí chega naquelas variações infinitas aí que não tem nem como contabilizar de tantas que são, e, enfim, bem impressionantes inclusive, mas são mais específicas, né, geralmente é um cara que treina só para isso, então, por exemplo, o Tavares, ele não costuma realizar muitas variações com 2 dedos, por exemplo. Então, tipo, geralmente a galera que treina muito específico para isso, né, o cara que realmente quer fazer esse movimento com 2 dedos, acaba conseguindo fazer. Certo? Verdade. Os Cornetes todos aqui presentes, salve família Cornet, grande prazer tê-los aí com a gente, todo mundo que tá dando um alô aí no chat. Show de bola, falou um monte de variação, cara, tem um monte aí que eu nem lembrava, você tá muito fresco aí na tua cabeça. Você começou a falar. Falando, eu falei, caramba, ele lembra mesmo de todas as variações, velho. Você começou a falar, eu comecei a pensar, eu falei, caramba, que variação um monte. Que tem. Pô, você tá uma máquina, hein? E eu tinha separado um pouquinho sobre os principais erros comuns, mas a gente já falou aqui quase todos eles, né? Tanto da parte técnica quanto da parte de ansiedade, né? Realmente. Mas acho que vale a pena dar uma revisada, citar alguns aí, principalmente que você falaria, galera, sobre isso? Cara, manda um salve, sim, só rapidinho. Desculpa te cortar aqui, Léo. O pessoal pedindo um salve, Adão, Jéssica, manda um salve aí também. Na verdade, você é muito mais famoso que eu. Provavelmente eles estão pedindo um salve pra você. Manda um salve aí pra galera. Eu não vi.
Como é que é o nome da galera? Acho que os comentários às vezes aparecem, às vezes não aparecem. Eu não Jazz Underline Mar, não sei, pode ser Jéssica, talvez, desculpe, irmão. Jazz Underline Mar, um salve pra você. Aí. O Adão, o Gabriel mandou aqui. Adão, Gabriel, salve. André, Kaique, Samuel. André, Samuel. Tamo junto, rapaziada. Os comentários acho que travaram. Travou no comentário do Aleph Lavoie e do Álvaro ali. Eu não tô vendo então mais. Não sei porquê. Se alguém mandar algo para você, eu vou te repassar aqui, irmão. Beleza. Mas voltando à questão dos principais erros, o que eu costumo falar pra galera, a gente já falou bastante sobre muitos deles, né? Mas um dos principais que acho que é o mais fácil de talvez entender também, é a questão da escápula, né? Então a galera que faz geralmente a planche assim, né, com o peito estufado, e aí acaba fazendo a postura totalmente errada, porque dessa forma você vai acabar ficando banana também, né? Vai ficar arqueado a sua coluna, etc. Então assim, geralmente a galera faz quando está mais cansada também, às vezes que não consegue protrair a escápula, mas correto é sempre fazer, né? A protração não precisa ser aquela protração de Thomas Kurganov gigantesca, mas pelo menos exercer essa força aí. Um outro erro também que eu vejo bastante é a questão do quadril. Então, deixar, às vezes, o quadril desalinhado, né? Então, às vezes, por não exercer, talvez, a canoinha, né? Que foi o que eu tinha falado lá, que foi o que mais me ajudou nessa questão do quadril, entender essa postura. Um outro exercício legal é aquele catch and call também, que é bem interessante, né? E foram 2 exercícios que me ajudaram bastante. Então, a questão do quadril, geralmente, não deixar ele empinado. Então, a galera, às vezes, deixa, né, o quadril empinado, vai e faz a retroversão pélvica. Não precisa, na verdade, fazer uma retroversão tão retrovertida, mas pelo menos uma posição neutra aí já fica mais interessante, fica mais bonito de se ver, né? Um outro erro que a gente comentou foi também a questão do avanço, né? A questão do avanço dos ombros. Então, tem que avançar os ombros. Um erro é não avançar, achar que é uma posição de flexão. Não é uma simples posição de flexão, você tem que avançar os ombros para poder manter na forma. E o outro erro é você avançar demais, né? Então, acabar sobrecarregando toda a parte do ombro, do punho, do antebraço, que a gente também já falou antes. Acho que esses são os 3 principais, assim, que eu citaria se alguém me perguntasse a respeito, né? Tem algum outro aí que você gostaria de falar também? Não, eu acho que você falou brilhante aqui, mas deixa eu repassar para você a galera do chat. O Adam Barbosa falou para você mandar um salve. Salve, Adam Barbosa, tamo junto, mano. Emenda aí também pro Anderson, pro Gabriel Peixoto e pro Álvaro. Um salve pro Anderson, Gabriel Peixoto e Álvaro. Tamo junto, galera. Valeu o apoio aí. Tamo junto. Acho que você falou bem, cara. Tua memória é muito sinistra. O Manuel falou aqui, ó, o José falou para responder as 2 perguntas dele da caixa. Pode deixar, José, a gente vai te responder aqui. Já abra aqui junto com o Kylian. E o Manuel falou, ele tinha falado também, cara, comentou sobre a Maltesa do Kamenov e perguntou o que a gente acha. Cara, eu acho impressionante. Pelo menos para mim é uma das maiores referências nesse quesito aí. E o Troia Lima também entrou junto com a gente, mandou um fala. Salve aí, irmão Lucão. É isso aí, um salve pro Troia também. Mas a Maltesa do Kamenov não tem nem como dar opinião sobre isso, é um fato, né? É um fato. Assim, de longe, acho que uma das melhores que eu já vi, pelo menos, da Calistenia Street Workout, né? É uma das mais absurdas, assim. Eu não sei se chegou a ver, ele publicou uma foto, não sei se foi ele ou alguns caras que teriam com ele, todos lá no ginásio, na Bulgária, foi até o Bruno que me mostrou essa foto. Acho que tem uns 5 ou 6 caras na Maltesa full, assim. Você chegou a ver isso? Não, essa eu não cheguei. Cara, uns 5 ou 6 caras na Maltesa full, todos os monstros que teriam lá naquele ginásio da Bulgária, que é um ginásio bem famoso. Então tem o Hristov, que foi contra o Tavares, também estava na foto presente, se não me engano. É o ginásio onde ele treina lá. Aí tinha o Kamenov, enfim. Só a galera monstra e só aquelas Maltesa clean, assim. Foi bem legal a foto, achei bem diferente. Depois você dá uma olhada lá. É isso, a galera fazendo muscle up, né? Se juntando todo mundo, gravando vídeo, fazendo muscle up. A galera ela tá num nível de Maltesa. O pessoal lá é sinistro, cara. Eu falei pro Bruno, Bruno, a meta é ter 5 pessoas com uma Maltesa dessa aqui, pelo menos, pra gente tirar essa foto. Porque hoje em dia, fazer 5 movimentos iguais, a gente ainda tá iniciante. Irmão, manda um alô aqui pra Alívia Daniel. Eu imagino pela foto aqui, seja realmente a Lívia. É a Lívia, o sobrenome dela é Daniel, conheço ela. É isso mesmo? Aqui, pô, é que eu não tô conseguindo ver. De casal, por exemplo, mas estamos juntos. Não, mas ela destinou mais para você. O Ionildo falou um salve também. O João. Salve Lívia, Reis, salve Ionildo. O Henrique Reis também mandou. Henrique Reis, grande abraço para você também, mano. Tamo junto. Tamo junto. Vou ler a pergunta agora do camarada, que ele tinha mandado aqui. Ó, o José mandou, não faz muito parte
do tema de hoje, mas vamos ajudar aqui o José. Que dicas para um bom V-Sit e começar a treinar mana? Cara, estamos entrando aí, Kylian, num movimento que exige muita mobilidade barra flexibilidade, né? Além de bons níveis de força, José. Eu acho que, assim, questão de níveis de força, em especial do core, você vai ter um avanço normal dentro da calistenia, né? Você vai começar lá fazendo o seu exercício de solo, vai ter um bom L-sit, vai subir um pouco essa linha, naturalmente você vai intensificar a sua força nesse segmento aí. Aí, o que eu penso, o Kylian também está aqui para poder ajudar, é que talvez o grande diferencial da maioria das pessoas seja a mobilidade e flexibilidade, né, Kylian? Com certeza. Isso é o que geralmente falta na maioria da galera, que a maioria da galera nem treina direito. Incluo eu nessa, tá? Porque reconheço isso também. Para você chegar num bom nível de V-Sit aí de mana. De mana, então, nem se fala, né? Primordial aí. Mas V-Sit também é aquele V-Sit clean mesmo que você coloca, né? A perna bem na frente do seu rosto. Verdade. Realmente precisa de muito alongamento, muito treino de mobilidade, flexibilidade. E, cara, além de tudo, né, claro que tem que ter também a questão da força do core. Então, a força de elevação de pernas, no caso, é uma das primeiras que você vai obter aí, nesse mesmo sentido, né? Então, primeiro obter essa força de elevação de pernas, L-sit, para depois progredir aí para o V-sit. Mas essa força é bem interessante. Eu recomendaria você pegar aqueles exercícios de alongamento bem específicos para o V-sit, aquele que você senta próximo à parede, fica com as Isso. pernas bem próximas ao rosto. Qualquer alongamento no sentido de pike, né? Isso. Nesse sentido aí, vai ser bem Isso. interessante. Lá eles chamam de pike, aqui a gente fala de força de compressão, que é justamente essa Isso, força de isso. colocar o teu tronco próximo ali da tua perna. E aí o que você falou do V-sit com a linha da perna bem colada, o calistênico inventou um novo, né, que é o I-sit, Isso, porque fica cara, praticamente no formato do I mesmo, né? Nesse nível que você falou, fica quase num I. Não, a é, ginástica não chama dessa forma, mas o calistênico por vezes chama de I-sit, quando o cara tem uma bela de uma mobilidade, também uma bela de uma força e cola ali na praticamente. Mas opa, com muita deu, força de compressão. beleza, deu uma travada aí, mas acho que deu Deu uma para travada pegar a aqui também, ideia. mas É. acho que já Então, retomou agora. eu também ficava pensando se chamava I-City ou não. Quando eu comecei, eu ficava nessa dúvida, eu falei, meu, mas isso não vê, é um I. E Parece um hoje em Ira. dia, eu vejo algumas pessoas falando I-City, eu acho meio feio, não gosto muito de falar, acho meio É estranho. verdade. Acho que é um nome E bem aí o que eu clandestino. falo é um nome bem informal, né? É Sim. muito mais chique, por exemplo, um nome como O Street Press, né? Muito. Do que Vocês mandaram a bem gente, essa daí. Vocês a gente tem mandaram que bem demais. inventar um nome pro V-Sit bem alongado, né? Eu chamo de V-Sit tipo clean mesmo, né? V-Sit com alongamento bom. E o outro V-Sit seria quase que, eu consideraria talvez um bad form, não sei, do V-Sit, né? Porque não tem um nome nesse intermediário dele, né? O que você acha disso? Desculpa, cara, deu uma cortada para mim. Repete a pergunta, por É, favor. não tem assim, eu considero o L-sit, né, normal, e o V-sit aqui. O Sim, V-sit alongado, eu falo. Ou, sim. tipo, se o cara tá aqui, eu falo que é um V-sit bad form, que o cara não tem alongamento e tudo mais. Não que seja Sim. horrível, mas assim, Não, eu acho que você tem razão. No nome mais formal, acho que seria assim mesmo. Tá cortando um isso. pouquinho, né? É isso Deixa eu te aí. falar. Manda um salve aí, ó, cara. Como você Deu tá um muito aviso aqui de famoso, bateria. fala aí com o Ionildo. Fala com. Manda um salve também pra. Deixa eu ver aqui. Pro Ian. Tá pedindo pra você mandar um salve Ian, aqui. É. um grande salve aí, Ian. Tamo junto, irmão. É nóis. Valeu. Galera, teve alguém que falou aqui, pô, lê a minha pergunta da caneleira. Álvaro, se você mandou no chat, desculpe, irmão, posso ter perdido. Faz um grande favor pra mim, manda na caixinha que ela fica registrada e aí eu prometo que eu leio. Que eu olhei na caixinha e não vi nada. Se for no chat, confesso que eu perdi e peço desculpas aí pra você, tá bom? O José manda mais essa pergunta aqui, Kylian, que ele fala, Valentim ou Larossa? Qual que é a tua preferência? Cara, assim, o Larossa acaba sendo um cara mais famoso e por conta disso eu conheci ele mais cedo. Então foi um cara que também foi muita inspiração para mim quando eu estava fazendo meus treinos de planche, etc. Quando eu estava começando e até hoje vejo ele como uma grande referência. O Valentim já é um cara que acho que não é tanto, assim, pessoa pública no Instagram, não sigo ele, não sei Verdade. como ele publica os conteúdos e tudo mais. O Larossa acaba sendo um cara mais, acho que, querido pelo público e também acabou que eu prefiro ele justamente por isso.
Mas em questão de movimentos, para ser bem sincero, não acompanho tanto o Valentim para poder falar sobre os movimentos dele. E acompanhei muito mais o Larosso até hoje, a evolução dele, a história e tudo mais. Então eu acabo ficando com o Larosso. Cara, faço das minhas palavras as suas também, em todos os sentidos, inclusive de acompanhar, ter acompanhado muito mais o Larussa. O Larussa foi aquele cara que teve uma ascensão meteórica, né, que a galera gosta de falar, e que ele marcou ali um breve período, né? Hoje em dia ele diz que nem pretende mais competir, mas ele marcou uma certa época, né? Com Com domínio, com bons certeza. movimentos ali. Ele teve um auge ali, um gráfico, né? Que se fosse falar sobre auge, talvez ele fosse um dos caras que mais atingiu o pico ali. E Exatamente. aí, Acho que marcou a época, né? na época, assim, os três que se destacaram muito por conta daquele campeonato que eu não sei dizer a sigla ou o nome, mas você deve saber qual que eu estou me referindo, que teve a batalha do Daniels Lasers contra o Larossa, não, contra o Kamenov, e o do Larossa contra o Kamenov também. Então, acho que esses três foram os que mais se destacaram. Não lembro deles antes dessa batalha, né? Até porque eu nem treinava na época, mas assim, acho que essa batalha foi o que deu a ascensão para esses três que foram os maiores destaques, tanto em questão de visualizações aí para o público e que teve uma batalha absurda. Que ficou para a Verdade, história, né? Todo mundo já viu essa batalha, já reagiu a essa batalha. verdade. E se você não viu, ó, vou fazer um merchan. No meu canal do YouTube tem. Eu reagindo a ela. Vale a pena, Mas vale a é, pena mas é entrar isso, é lá. legal. O, o Álvaro diz aqui sobre a sua opinião no uso de caneleiras no treino de lanche. Vou pegar na pé dele aqui, porque vai sair lanche e saiu lanche. E eu acho muito engraçado quando sai lanche, que o meu teclado também é risco da hora. Mas eu tô brincando com você, Álvaro, eu entendi a pergunta. E aí, Guilherme, você usa a caneleira no seu dia? É brincadeira, irmão. Não sabe nem corrigir, Cara, eu tô mais pegando no teu pé mesmo. pra mim isso daí é surreal, assim, tipo, com qual movimento eu usaria caneleira? Talvez na straddle, mas eu acho que mesmo assim ainda não é tão interessante para eu utilizar a caneleira, por exemplo. Tipo, ela vai dificultar muito o movimento, eu vou acabar perdendo forma, tudo mais, e acho que não vai ser tão legal para mim. Talvez utilizar ela numa tuck para fazer um pouco mais de peso para eu fazer talvez uma push-up, pode ser interessante. Já utilizei colete para fazer isso na tuck, mas acho que na straddle caneleira ou na straddle ou na full fica meio inviável, né? Não tem a força que você tem, que eu sei que o Álvaro é bem forte, né? Álvaro, eu acho que também para falar nisso aí tem que falar de um alto nível, porque, cara, naquele ponto ali, naquele ponto distal, que é onde mais faz diferença, né? A gente falou sobre as pessoas altas justamente por causa dessa diferença aí. Porque pô, eu vejo muito cara treinar, o Gage mesmo, né, que ele é um cara que usa, mas ele usa na linha de cintura, né? Ele coloca ali praticamente uma corrente, né? Como a galera gosta de fazer pull-up convencional. Ele geralmente, Isso. quando ele bota uma sobrecarga, ele bota na linha de cintura, que fica mais distribuído. Para falar em caneleira, vai fazer um peso num ponto crucial. Então, eu também acho que pode É. até ser viável, mas realmente para uma pessoa que tem um ótimo nível, que talvez 1, 2, 3 quilos ali já deva fazer uma diferença considerável, cara. Nossa, com certeza, né? O tênis que a gente usa aí geralmente tem no máximo meio Verdade. quilo, dependendo do tamanho do tênis, né? E já faz uma diferença assim razoável. Agora, se colocar o dobro, que é 1 quilo, né? Que eu acredito que seja o mínimo que a galera costuma colocar, 1 quilo já vai ser absurdo. Se aumentar para 2, então, só acho que tem pessoas de muito alto nível para fazer. E eu acho que nem é tão interessante, justamente por ser essa questão de você não tem tanta alternativa de peso, né? Então, tipo, você colocou 1 quilo, já tá difícil. Você dobrou o peso para 2, né? Você não vai colocar 1,5, é difícil você ter esses recursos. Geralmente, caneleira é 1, 2, 3 quilos, né? E aí você não vai conseguir ter tanto controle dessa carga, né? Ou vai Verdade. ser 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3. Verdade. Então, acho que por isso que não deve ser tão interessante utilizar isso, né? Minha opinião. Perfeito. E, galera, é só um ponto que eu esqueci de passar para vocês. A gente segmentou, né, o exercício, colocamos aqui em 3 pontos-chave: força de braços estendidos, em especial ali dos nossos ombros e também do nosso quadril. E aí, só para passar para vocês que quando vocês estiverem em busca de um treinamento, o que todo mundo faz ali, toda a escola da ginástica, é segmentar esses exercícios. Por exemplo, pode ser um erro você tentar fazer diretamente a posição e, eventualmente, um desses 3 pilares estarem um pouco abaixo no quesito de força e você vai comprometer todo o treinamento geral, né? Então, imagina que você está tentando fazer um straddle planche, mas a sua força de braços estendidos não esteja no mesmo nível das demais. Então você vai flexionar, isso vai baixar o teu quadril. Se você, por exemplo, não tem força no quadril, você não vai conseguir ficar lá na linha, aquilo vai cair, e aí você vai precisar treinar de uma outra maneira. Mais fácil você fazer um tanque do que você tentar subir ali daquele nível.
que você vai flexionar a tua perna, você vai baixar o teu quadril. Enfim, a mensagem por trás disso tudo é que você pode e até deve, em determinado momento, segmentar os treinamentos, né? E mesmo o atleta de alto nível, ele faz isso. Vê o Kylian hoje treinando, ele já tem um full planche, mas ele faz o trabalho no Maltese Fly de forças estendidas. Ele faz o trabalho, basicamente, podemos dizer dessa forma isolado, para a parte do core, né, Kylian? Então é fundamental você fracionar o teu treino, né? Dividir o treino e não nem sempre pensar só no movimento complexo como um todo, não é isso? Exatamente, né? Isso que você falou, tentar quebrar o movimento em etapas, né? Então, quais tipos de força que você vai ter que fazer e tentar fortalecer especificamente para elas, né? Então, Exato. por exemplo, no caso do Maltese Fly, né? A gente vai ter que realizar numa planche a força de, né, fazer esse movimento aqui, que é justamente onde você segura o peso, além de você deixar o braço estendido, que é uma outra força que você tem que ter, você ainda vai trabalhar aqui essa região. Então, tentar pegar e quebrar nessas etapas. Então, eventualmente, você tá deixando o braço dobrado, talvez tentar fazer um pouco mais a questão dos planche leans para manter o braço estendido, tentar fazer as pseudo push-ups, trabalhar dessa forma, né, a sua força de extensão. Acho que pode ser interessante. Ou se por acaso seu quadril que está defasado, então tentar fazer o reverse hyper, como você citou aí, alguns exercícios específicos aí de lombar, né? Acho que pode ser interessante pensar dessa forma. E tentar sempre trabalhar todas essas categorias aí, né? Todas essas etapas que a gente falou, porque vai ser importante para você desenvolver tudo junto. Mesmo que às vezes você não tenha defasagem em nenhuma delas, trabalhar todas elas para você evoluir tudo, certo? Show de bola, irmão. E aí agora eu vou linkar um ponto aí contigo também, que é o seguinte, vamos tentar falar de umas progressões, mas, cara, se a gente fala de tuck planche, esse tipo de coisa, todo mundo já viu em algum tutorial, a gente não vai trazer praticamente nada de novo, né? Vai ter um fácil acesso ali para qualquer pessoa que possa buscar, por exemplo, no YouTube. E aí talvez a gente vai trazer algumas que se fala para um atleta de alto nível, ele provavelmente conhece, mas talvez não todo mundo, que é uma delas, por exemplo, que a gente acabou de falar do Maltese Fly, né? Então você imagina que você está deitado e o Kylian demonstrou para vocês. Vocês vão fazer aquela força na linha do seu corpo, você vai ter um halter, um kettlebell, alguma coisa, algum peso ali na sua mão, Isso. na linha do teu corpo, tá? Então o teu braço ele está estendido, as tuas escápulas, mesmo deitado, elas estão protraídas, e aí você vai fazer essa elevação. É um multiply, é E um movimento. Pode falar, irmão. uma coisa também que eu vi que a galera que costuma fazer também quando eu vi o Gad fazendo, é deixar também na posição da canoinha, né? Isso foi uma coisa que eu percebi que me ajudou muito, fazer a Verdade, canoinha, entre aspas, assim, ao mesmo tempo que o Maltese Fly, né? Manter a verdade. postura da canoinha, porque realmente é a postura que vai facilitar para a gente fazer a planche, vai ser a postura da própria planche mesmo. Então, além de você estar treinando a parte do core, treinando a isometria, você vai estar treinando, digamos que ao mesmo tempo, né? Encaixe, né? Então, isso, o encaixe, e você vai estar fazendo as duas forças, né, que você teria que fazer assim, manter a postura e ao mesmo tempo realizar a elevação do peso. Então foi isso que foi bem interessante para mim. Deixa eu só pegar meu carregador, que eu tô Manda ficando sem bala. bateria, mas Manda pode mandar bala. bala, viu? Que depois eu quero que você explique. Eu estou tentando trazer progressões não tão comuns, né? Não tão. Por exemplo, a gente vai cansar de ver Advanced Tuck Planche, Tuck Planche, né? São as mais básicas. Elas têm sim, galera, o seu valor. O que a gente está tentando agregar aqui para vocês é uma coisa diferente que talvez você possa não conhecer. E aí falamos do Maltese Fly. E aí eu queria que você explicasse, assim que você resolver a sua questão do carregador, sobre o famigerado exercício do avestruz, porque ele também não é muito simples, cara. Ele não é muito simples, galera, porque normalmente também nesse exercício que a gente chama de Maltese Box Raise, você precisa de um caixote, né? Você precisa de dois planos ali para você poder se conectar. Mas vou jogar essa bomba na sua mão, irmão. Eu quero que você tente explicar o exercício do avestruz para a galera entender o que a gente está falando aí. Tá, beleza, deixa eu me estruturar aqui. É, então, para eu explicar como funciona o exercício do Ostrich Press, né, do o avestruz, aí, o Maltese Box, certo? Certo. Então, o que acontece? Geralmente, né, tem a galera que só está escutando, então vou tentar falar mais do que mostrar. Isso, isso. Geralmente a gente utiliza, né, duas caixas, mas pode ser, sei lá, dois bancos, enfim, qualquer coisa que você consiga se apoiar, até mesmo um sofá é possível você fazer, se tiver um sofá do lado do outro, duas poltronas. Enfim, você vai apoiar basicamente o seu braço por completo, incluindo a região aqui do ombro, né, a parte anterior do ombro você vai apoiar, e vai apoiar até a região da sua mão. E o braço vai ficar estendido, apoiado na caixa, enfim, no que você estiver utilizando.
Feito isso, você vai, como o seu ombro vai estar apoiado, sua cabeça já vai estar numa região mais baixa. Você vai tentar realizar a elevação do seu tronco, né, do seu corpo, para cima, como se você estivesse fazendo uma planche press, né? Exato. É a mesma movimentação ali de subir, como se fosse uma planche press. Então você vai elevar o seu tronco até ele ficar na posição vertical. Você está na posição horizontal lá, né, apoiado nas caixas, né, com os ombros apoiados. Você vai elevar o seu quadril até ele ficar na posição vertical. É basicamente assim que é o exercício. Na teoria, ele é bem fácil. Falando, parece bem fácil. Agora, cara, quero ver você ir lá fazer. Juro pra você. Eu Pesado, subestimava né? esse exercício. Eu subestimava esse exercício. E ainda eu subestimava e eu falei, ah, tá, deve ser difícil para quem não faz, planche, ou sei lá. Mas, cara, esse exercício é bem complicado. Primeiro, para entender ele é um pouco complicado, entender a execução. Confesso que até hoje minha execução não é das melhores, mas por isso mesmo que eu estou treinando, né? E entender a execução e depois conseguir ter a força para fazer, né? Que também é necessário. Então, tentar fazer ele na full é extremamente difícil. Acho que, tipo assim, só a galera bem de alto nível consegue. Verdade. Eu tô tentando fazer ele na full, mas é claro, a forma não tá das melhores, eu não consigo fazer muitas repetições. Então eu gosto de tentar começar fazendo ele na full, e de repente eu fico sem a força, eu abro para straddle e continuo fazendo as repetições. E é bem difícil porque na straddle você fica meio perdido, né, em como fazer, acaba deixando o quadril elevado, enfim. Tá sendo bem complicado, mas é uma experiência muito boa. E para ajustar minha forma tá bem legal também, principalmente na full. Eu tento levar, né, ficar na posição vertical. Aí eu penso, pô, vou fazer a canoinha, né? Tem que descer na canoinha. Eu tento travar a canoinha e descer ela com calma, né? A posição do hollow para manter a postura. Mas é um grande desafio, né? Verdade, cara. A versão dele Tuck já é relativamente pesada, serve aí É para bem pesado. uma variação, né, para vocês treinarem. E o Hernani falou aqui que às vezes subia mais fácil. Realmente o pessoal fala que a press, né, qualquer tipo de press, que você controlar muito bem a negativa, ela tem um nível bem alto de dificuldade. E é bem isso mais ou menos aí que ele está falando. Mas que também não deixa de ser uma versão que vocês podem tentar fazer, né? Geralmente a gente fala que a fase negativa ela contribui muito para o ganho de força. Isso Isso é praticamente não é verdade. isso, calisthenics. Então, é um meio também de você tentar conciliar, uma vez que, não que seja fácil, como o Hernani falou aqui, às vezes pode ser até mais difícil, mas é mais fácil a praticidade. Se você jogar ali para cima, praticamente numa linha de vela, na vertical, é um movimento que ele vai estar relativamente leve, a tua questão maior vai ser o equilíbrio mesmo, e aí você tenta descer nessa linha aí que o Kim explica muito bem, cara. É meio desafiador explicar isso só com palavras, mas você explicou É bem. verdade, eu nem E sei como aí que você deu certo desce aí. isso na negativa, né, para tentar fazer essa força. Mas enfim, galera, são dois exercícios que eles não são tão comuns. Ambos eles são bem mais presentes na ginástica. E aí o calistênico, Isso. claro, traz ali para ele, né, porque são exercícios eficazes. Mas são Isso. dois pontos aí que talvez não sejam tão comuns, tá? E aí, É interessante a galera também que for pensar em fazer esses exercícios, tentar fazer na posição da tuck mesmo, né? Principalmente para quem está começando, só quem for muito mais avançado para tentar na straddle ou na full, dá para fazer também com uma perna só, né? Na one leg, mas também não é nada fácil. Você fazer ele de uma maneira limpa é bem difícil mesmo. E é interessante falar também que dá para a gente fazer tanto. Acho que tem umas 3 maneiras assim que eu penso, pelo menos, em realizar esse exercício. Uma delas é fazendo justamente a própria press, assim, né? Subindo e descendo, de uma forma normal. A outra maneira seria você subir no impulso e segurar a descida, como o Hugo já comentou aí também, que é uma boa maneira de você conseguir ganhar força, só realizar a fase negativa, né? A fase excêntrica do movimento. E também a fase isométrica, que eu acho que é bem interessante. Eu comecei a fazer também, gostei bastante, né? É bem difícil mesmo fazer essa fase isométrica, porque ali é o ponto que você vai estar exercendo mais força, né? Quando você está realmente na horizontal, paralelo com o chão, é o ponto que você vai estar exercendo mais força possível. Então fica até difícil você conseguir descer até aquele ponto e subir novamente. Uma outra coisa que eu faço também é às vezes tentar descer até um pouquinho menos, né? Não até a linha horizontal completa, descer um pouquinho menos, mas conseguir subir de volta e realizar também a parte concêntrica, né? É perfeito, isso aí. irmão. Perfeito, belas observações. Como um terceiro ponto, eu queria trazer para vocês, talvez não seja uma progressão diferente, digamos assim, mas foi um ponto que o Edu Extremo tocou aqui na entrevista que é muito interessante, que é acrescente progressões, e aí eu falo de modo geral,
dinâmicas de força, porque você constrói uma boa base de força mesmo ao fazer repetições. Isso talvez entre mais na categoria de erros mais comuns, porque por vezes, como ele é um movimento isométrico, a galera Você quer só fazer só treina exercícios isometria. isométricos. E É galera, verdade. o gesto específico, ele é fundamental. Você de fato precisa de muitos exercícios de isometria. O movimento ele passa por isso. Agora, talvez não encare o teu treinamento é uma coisa um pouco mais ampla, né? Mesmo que ele seja para esse movimento, ele vai compor um sistema um pouco mais amplo. E aí inclua, e é verdade, eu também sou adepto dessa, quando você constrói ali, por exemplo, com repetições no bend, como o Kylian falou, você pode fazer aquele pseudo Pseudo push-up, cara, que push-up se para bem mim é um dos executado, melhores exercícios. é um dos melhores. Se bem executado, ele já é pesado pra caramba, não é, irmão? Você faz ali, cara, Com se sente. Se certeza. você executar bem mesmo, é um exercício É, simples que você consegue fazer no chão da sua casa agora. Eu nem recomendo, exatamente. no caso, se você for muito iniciante, porque ele é de fato um pouco pesado, tá bom? Mas talvez a dica geral seja que você inclua exercícios dinâmicos de força, pensando no teu ganho, sim, do exercício no final isométrico, beleza? E Mas aí, esse Felipe, uma dica exercício interessante aí, pra galera, né? esse exercício aí que você citou, para mim é um dos favoritos. Foi um que, na minha opinião, mais me ajudou aí na questão da planche, né? Principalmente quando eu não conseguia fazer nem a tuck direito. Eu, cara, não sei, deu na cabeça de fazer esse exercício aí. Eu fazia ele em todos os meus treinos de planche, né? E foi o que mais me ajudou a desenvolver. Eu fazia ele direto, mesmo não sabendo fazer da maneira correta, né? Mas eu fazia. E realmente, se você executar ele com uma protração de escápulas aí durante o movimento, você executar ele com a sua mão bem próxima da linha de quadril aí, Exato, exato. fazer uma inclinação como se fosse realmente uma planche, você vai ver que é um exercício bem difícil. Então, se você se atentar nisso, meu, vai ser um exercício bem bacana que vai te ajudar pra caramba. E até hoje eu acho bem interessante fazer esse exercício, às vezes até pra mim, assim. Já fiz ele com carga também, achei bem legal, né? E fica bem semelhante mesmo à força que você exerce quando vai fazer uma push-up na planche. Eu sinto bastante isso, principalmente na planche full, né? Você faz realmente essa mesma força de empurrar próximo ao quadril, que é onde você vai deixar realmente a sua flexão, né? Sua push-up bem clean. É empurrar bem na parte do quadril, porque a galera às vezes empurra, mas empurra numa linha mais para cima. E aí acaba ou entortando a planche, ou não ficando tão legal, ficando torto. Agora, se você empurra bem retinho assim na linha do quadril, você vai ver que sua planche vai ficar bem clean, porque você não vai perder o seu lean na hora de você subir, né? Sua inclinação para frente. Então é só uma coisa interessante de se comentar também. Cara, perfeito. Dica técnica valiosíssima. E, galera, basicamente é o que a gente tentou trazer para vocês. A gente só falou basicamente 3 pontos aqui. E por que que eu tentei sintetizar, resumir dessa forma aqui junto com o Kylian? Porque se a gente for buscar na internet progressões por isso, a gente vai ver de monte, né, cara? Tuck plant, advanced, você faz com o próprio bend. Eu não tô, em hipótese nenhuma, diminuindo essas progressões. Elas são boas. Só importante. Porém, elas são básicas, né? Todo mundo tem acesso. Todo mundo hoje já sabe disso. E aí a gente está tentando trazer algo novo para vocês, né? Você tem alguma outra coisa? Eu agora, de primeiro momento, não consigo lembrar. Mas você lembra de alguma outra aí que você fez e falou, cara, essa aqui ela não é tão comum, mas me ajudou bastante? Vixe, deixa eu Eu pensar. mesmo não lembro, cara. Eu citei essas 3 aqui, dei uma repensada, eu não vejo nada assim tão fora do padrão. E também, galera, o objetivo nosso também não é tentar trazer o invencionismo. O Maltese Fly citado, o Maltese Box Race, são exercícios assim, ó, praticados há muito tempo na ginástica. Então, também não estamos trazendo nada, inventando uma nova roda aqui. É só pela cultura da calistenia, que nem sempre ela pinça, né, a cultura da ginástica, e que sim, seriam exercícios aí interessantes, pelo menos na nossa visão, de serem pensados. Né? O Kylian hoje está praticando, falou aí que está tendo boas melhoras, e eu também, sempre que posso, aplico com a galera, aplico nos treinamentos, porque é uma força muito específica. No final de contas, o que vale é isso, né? Segmentar, como a gente falou, e fazer a força específica para o que a gente precisa lá, compondo, né, o teu treino. Eu acho que se você compõe pequenos detalhes utilizando o teu treino, depois entra muito o que a gente falou de a tua perseverança, a tua consistência. Vamos supor que você tenha um treino nota, é muito difícil fazer essa brincadeira, né? Mas vamos supor que você tenha um treino nota 8. O que vai valer a pena depois é você seguir com ele por 6 meses, por um ano, né? Se você conseguir otimizar um pouquinho, nota 8.1, 8.2, excelente. Mas ainda É, assim, e o que vai valer você, mais a pena é a tua constância, né? Não adianta nada você você ter um só treino vai. nota 9 e fazer por um Isso. mês e largar, né?
E você só vai conseguir otimizar o treino da maneira que você falou aí se você fizer o treino nota 8 e identificar os pontos que você precisa melhorar, né? Sem Então você não vai dúvidas. conseguir chegar no treino nota 10, não vou falar 10 para não ser perfeito, mas assim, nota 8,5 ou nota 9 se você não passar pelo 8 Exato. e otimizar ele, né? Fazer ele da melhor forma. Mas é isso aí. Acredito que os exercícios aí que a gente citou são bem interessantes e bem diferentes. Acho que a maioria da galera não deve fazer. Outros também que a gente citou, que acho que talvez alguns não sejam tão de força pura, mas que eu até citei falando que fizeram grande diferença para mim, que foi a questão da canoinha, né, do hollow position, Verdade. a questão do reverse hyper, você citou também, trabalho de flexão de lombar também que eu fazia uma época, foi que me ajudou bastante. O catch and call é um exercício sensacional, que eu acho que todo mundo deveria praticar também, mais pela questão da consciência corporal, que foi o que Verdade. me ajudou muito a entender o movimento. Então, às vezes, não é só treinar força, né? A Sim, gente sim. tem que treinar também essas outras formas, né? Mobilidade, consciência corporal, né? Essas outras maneiras aí que fazem diferença para você entender o movimento. Acho que a princípio é isso que me vem na cabeça. Não, perfeita São observação. Essa parte isso aí. técnica realmente faz muito diferença. A gente falou muito em força, né? Falou muito em força, em resistência, mas realmente a parte técnica é fundamental. Irmão, para a gente encerrar, eu vou ler algumas perguntas aqui. Eu vou começar por essa que ela foi repetida, porque a gente já falou que o Henrique, né, foi uma outra pessoa que fez, mas no primeiro momento aqui, agora o Henrique também está falando. O que acha do Ricardo Calistenia? Ricardo é um grande parceiro de nós todos aqui, cara. Um cara carismático do cenário, pessoa fantástica, né, Kira? É isso aí. Ricardo, a gente já falou dele anteriormente aí, mas, pô, parceiraço nosso, amigão meu, amigão do Hugo. Cara humilde, gente boa e, além de tudo, manda muito aí nos movimentos. Verdade, monstro. O Ian fala aqui, ó, treino faz 4 meses. O Brunão, peraí, antes disso, o Brunão falou do backflip check e falou pra você mandar um backflip aí, velho. Se vira, eu não vou fazer um backflip. Eu nem Qual é, faço Bruno? backflip, então sobrou pra você. Tô no meu quarto aqui, meu. Não tem condições, não. Eu machuquei o Ó, joelho essa semana aí, não dá. o Ian manda aqui, ó, treino faz 4 meses, mas já comecei a estar no planche, falta um pouquinho de hold. Continua ou não? Ian, o que a gente falou aqui para você é basicamente, cara, evolua somente com a progressão bem feita, priorize a forma, faça o trabalho de fortalecimento. Então, eventualmente, talvez pelo que você esteja escrevendo, sim, vale a pena em algum ponto retroceder uma etapa. Mas para te responder isso com exatidão, né, Kylian, tem que ver o teu treinamento. Nada te impede, de repente, de ter uma evolução É, rápida e 4 meses já está ali consolidado para isso. Mas, como a gente falou exatamente. que normalmente a galera é ansiosa, pode ser que em algum pontinho aí que você precise retroceder sim. Tem que ver Manda como é aí. que tá seu treino, como que você tá desempenhando, né? O que você já consegue fazer. E, assim, sendo bem sincero, pelo que você escreveu aí, 4 meses, cara, É nem que você difícil, né? seja um cara surreal aí, já tá na hora. Então, eu acho que se eu fosse você, eu me preocuparia mais em focar na handstand, principalmente, que é um movimento aí que já não vai agredir tanto as suas articulações com a planche, por exemplo, não vai exigir tanto com a planche, um movimento que vai focar mais no seu equilíbrio, na sua técnica, na sua consciência corporal, e vai te dar também, óbvio, base de força aí dos ombros, de empurrar, do tríceps, enfim, dos punhos também é um ótimo preparo. Então, cara, 4 meses aí não dá nem tempo para suas articulações se acostumarem. Eu não recomendaria você estar já na straddle planche. Foca bastante nos básicos, fortalecimento. E se quiser também os movimentos aí, handstand, acho que é uma boa. Handstand, push-ups. Push-ups pega as variações dela, né? Da handstand. E acho que é interessante você treinar mais seguindo essa linha. Ou se não, se for treinar planche, retrocede para tuck, foca mais nela, faz as pseudo push-ups, que a gente falou que é um exercício muito eficiente. E não tem como esse exercício estar fácil para você ainda, porque está só começando. Então tenta pelo menos melhorar a forma do que você já sabe que já é uma ótima progressão aí. Perfeito, irmão. Fechou? O Aleph manda essa aqui que eu achei muito interessante. Concordam que a maioria dos movimentos partem da canoinha e do rolo? Eu concordo, cara. É o trabalho de base. E eu acho que talvez esse seja um dos maiores méritos da ginástica, porque todo É isso que eu ia treinamento que falar. você faz num core preparação, você parte disso aí. Você parte disso no aquecimento. Então, desde o exercício mais simples ao exercício mais avançado, ele está te lembrando e automatizando esse gesto sempre no teu cognitivo aí. E aí você pratica rolo, né? Então, se você pratica muito rolo com movimento simples, ele está inserido ali para você. E aí, quando você vai para um handstand, quando você vai para um planche, você vai lembrar desses fundamentos e tem uma chance muito maior de fazer o movimento tecnicamente correto, né? Então, eu concordo que é a Exatamente. base de tudo, não é isso, Kylian? Você vai ter as principais bases aí do arc e do hollow e vai conseguir utilizar ela, transferir para vários movimentos, tanto a questão da força que você vai adquirir do core, quanto da questão da consciência corporal que você vai conseguir desenvolver também.
E isso, principalmente nos movimentos de prancha, vão ser muito bons, né? Como a gente está citando no caso a planche, mas front lever, handstand, enfim, o que você for fazer, tanto quanto alguns outros movimentos, tipo muscle up, que também é interessante você ter esse domínio, né? Dessas duas posições. Fora isso, movimentos de freestyle é bem interessante fazer também o arco e o hollow, principalmente para os balanços, enfim, vai te dar uma boa base. Mas é isso. Show de bola. Estamos lendo aqui as últimas perguntas, galera. Galera, quem puder, manda pra gente na caixa, porque eventualmente no chat eu posso perder. A do Matheus não é muito bem sobre o full planche, mas fala aqui sobre o handstand, fala que tá banana, dica de alinhamento. É muita consciência corporal, né, Kylian? Então, o que a gente falou aqui, basicamente, você vai buscar esses movimentos que a gente acabou de falar para você sobre o arch, o hollow, também tem uma transferência incrível para, no momento, você conseguir apertar o quadril no movimento ali. Talvez o grande desafio do handstand é porque você está de cabeça para baixo. O teu corpo entende aquilo como uma coisa bem nova, que você não é acostumado a dar de cabeça para baixo como nenhuma pessoa é. E aí ele vai dar essas desconectadas aí, visando uma facilidade, de repente um alívio para o teu ombro. Mas é até uma questão meio ilusória, né? Porque depois que você pega a técnica correta, você se sente até mais confortável com um encaixe perfeito. Mas a dica central talvez seja o que a gente acabou de falar. Transfere esses conceitos básicos, aperta o teu quadril desde o movimento de solo, aprende a apertar o teu quadril, porque quando você estiver de cabeça para baixo, você vai apertar o quadril e vai alinhar também. Não é mais ou menos isso, Kylian? Eu gosto eu vou citar de novo aí o Cat and Cow, porque eu gosto bastante dele, porque ele segue também, querendo ou não, próximo a essa linha, né? Principalmente do quadril aí, você vai conseguir entender a movimentação da anteversão e da retroversão pélvica. Para mim ficou muito gravado na cabeça, porque quando eu fiz eu falei, caraca, é assim que a movimentação eu comecei a entender melhor, tanto na planche quanto na handstand, como foi o exemplo que ele falou aí. Então, claro, praticar o arco e o hollow vai ser bom para handstand também, para você melhorar a sua forma. Umas outras maneiras, né? Claro, você gravar alguém, você pedir para alguém te gravar fazendo, e aí ele analisar, ou pelo menos te dar alguns toques. E como você falou, por você estar de ponta cabeça, é bem mais difícil você entender e de ajustar o movimento, porque você tem que estar preocupado em se equilibrar também. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos músculos aí, você vai ter que empurrar, né, seus ombros, empurrar suas escápulas, enfim, vários movimentos que você tem que fazer ao mesmo tempo. E uma forma, acho que talvez de você treinar a questão da postura é fazer de barriga para a parede, né? Com a barriga voltada para a parede. Foi até um toque que você me deu ali, não sei se você chegou a lembrar dessa conversa, Sim, sim. que é bem interessante. Então, você fazendo dessa forma, você consegue não se preocupar com o equilíbrio a primeiro momento, né? Então, você não vai ter que se preocupar em ficar equilibrado, você já vai estar apoiado na parede, você só se preocupa em fazer a mesma movimentação que você faz durante o catch and call, na questão do quadril, né? E a mesma movimentação que você tem que fazer também no hollow, certo? Então, acredito que essa é uma ótima forma de você entender o movimento, apoiado na parede e tentando pensar, imaginar o seu quadril ali encaixado, que acho que é uma das principais questões na hora dessa questão da handstand ficar banana, né? Se você encaixa o quadril, é muito difícil você deixar as costas curvadas, Cara, arqueadas. tua memória é muito melhor que a minha, tanto que você lembra de coisas que eu te falei, aí agora você me lembrou a falar exatamente isso para ele. Que as É, progressões que a galera faz normalmente de costas, né, para a parede, ela tende a dar essa bananada aí, a dar essa selada. Então, as pessoas hoje que estão mais especialistas no handstand, elas costumam passar progressões que o Kine acabou de dizer, de peito mais voltado para a parede, né, porque você acaba treinando esse encaixe num alinhamento muito maior. Então, só para ficar essa dica aí, para tentar, talvez, num primeiro momento, evitar o contrário disso, né? Que é o mais comum, né? A galera costuma lançar ali de costas para a parede, mas que tende a dar essa selada, né? Inclusive, a postura dela, é. uma vez que o teu pé avança ali, ele tende a dar essa avançada mesmo. Eu gosto de falar com o Kira que ele tem a memória melhor, ele me lembra de algo que eu mesmo falei ali, mas que é verdade, É, que tinha mas, pertinência. mas isso é interessante, porque assim, o que acontece, né? Vou fugir um pouco, mas a ideia é a seguinte: quando você tem uma crença e vem alguém que consegue quebrar ela e contra-argumentar de uma forma mais forte, esse conhecimento que a pessoa adquirir, que no caso eu adquiri, fica atrelado a você, fica atribuído a você, entendeu? Então sempre que eu for falar de coisas parecidas, eu vou lembrar de quem que tinha quebrado minha crença anterior, ou o pensamento que eu tinha antes. E aí fica sempre atribuído a você, entendeu? Até como eu falei, a questão do Tavares. Então sempre quando alguém dá alguma dica, assim, Verdade. principalmente em movimentos, quando você está fazendo uma coisa errada e alguém te corrige, você tinha, né, a crença de fazer daquela maneira, alguém vai lá,
quebra, argumenta o motivo, tudo mais, você aceita aquilo e aí você atribui sempre à pessoa que te deu esse toque. Isso é bem engraçado também, interessante. Mas por isso que eu lembrei. Perfeito, mas também precisa de uma boa dose de bom senso e humildade para aceitar, né? E aí você falou, quando Ah, você sim. aceita isso, e aí você tá de parabéns também por, pô, tá crescendo, né? Tá buscando uma evolução. E, pô, se eu pude ajudar em alguma maneira, eu fico muito feliz, cara. Não Pô, precisa com ser tão muito fera certeza, aí falando do até. Tavares e tudo, pô, eu me sinto feliz em poder ajudar também, É, cara. você tá no meio dessa esfera aí. Tamo junto, velho. É, não, mas aproveitar até para parabenizar aí o trabalho do Calistenia Online, né? Que com certeza, assim como você me ajudou em algumas questões aí que a gente trocou uma ideia, tanto pessoalmente quanto via direct aí do Instagram, você com certeza ajuda muita gente que acompanha o seu trabalho aí, que está cada vez crescendo, né? Tamo Estamos junto, irmão. crescendo junto aí. Obrigado total. E, cara, também tem sua parcela de contribuição total. Eu lembro da primeira vez, pô, aceitou fazer a live e atendeu a gente super bem. Eu também sou muito grato a você. E você sabe que hoje você não vou ficar aqui chovendo no molhado, não falei que são os caras mais É, respeitados aí. Tamo junto, não, irmão. De mas é isso coração. aí. Deu Ó, certo, é só o começo. Né? é isso, cara, com certeza. Ah, essa aqui pergunta a gente recebe de monte. Quanto tempo para sair o From Level? Cara, Álvaro, muito difícil falar sobre isso, irmão. Muito difícil mesmo. A gente até falou numa pergunta anterior, O Álvaro manda super front, eu relativo. acho. Eu Será acho que que é não outro manda? Álvaro. Pela foto que eu tô Ah, vendo é aqui, não outro. era Ah, o tá. Álvaro que estava falando antes, pelo menos. Ah, tá, Mas é desculpa aí. difícil falar em tempo, né, Kira? Ah, é aquela questão que a gente sempre fala, não tem como, cada pessoa tem sua individualidade biológica, vão ter fatores que vão ajudar, que vão atrapalhar, nunca pode usar alguma coisa que você não consegue ou tem alguma dificuldade como muleta, né? O importante é aquilo que eu sempre falo pra galera, não se preocupa quando você vai conseguir alcançar, é isso o que menos importa, só se preocupa em definir na sua mente que você vai conseguir, e aí você vai e segue dia após dia fazendo o que você precisa fazer para poder chegar no objetivo, mas não se preocupa com o quando. O quando não importa, agora o que você vai conseguir tem que ser uma certeza que você tem que ter aí. Isso é o Cara, que eu sempre falo, acho que eu, é isso aí. eu tô de acordo total e eu queria complementar aqui, cara. Fuja de Manda bala. tudo que fala de tempo para você. Eu tô indo além, tô indo assim, dieta de 21 dias que vai te prometer tal coisa. Cara, foge. Dinheiro Vai rápido, trazer o teu tudo. amor de volta em 7 dias, com todo respeito a todo tipo de crença. Foge, Vai cara. Essa ganhar questão de 200 a tempo. 300 reais Pois trabalhando é, no seu cara. celular por dia. É isso, cara. É muito difícil falar isso, né? Eu acredito, assim, com todo o respeito a todas as pessoas e a todas as estratégias. Mas eu acredito que o que fala muito numa hora dessa é realmente o marketing, né? Uma vontade mais de vender do que Sim, propriamente um compromisso em passar uma informação, uma preocupação com você. Então, priorize as pessoas que vão tentar te falar a questão, cara, como realmente aconteceu. Vai falar, é difícil, é isso aqui, por vezes pode demorar, mas essa pessoa ela é mais até tua amiga do que propriamente alguém que está muito preocupado só com o marketing. E eu não sou nada contra o marketing, acho que ele pode ser muito positivo, né? Mas é só para tentar passar uma imagem para vocês aí. Eu acho que, de exatamente. modo geral, funciona dessa forma, tá? Pode existir uma É, exceção ou outra, mas é mais ou menos por aí, cara. dois fatores, né? Facilidade e curto espaço de tempo. Geralmente, quando estão juntos aí, tem É alguma coisa que tem suspeito, que é no estar. mínimo É suspeito, suspeito, é né? suspeito. Alguma dica para conseguir me manter mais tempo na Tuck Planche? Alguma dica central? Eu acredito que o tempo, né, vai trazer muita coisa, mas você tem alguma dica técnica, talvez? Cara, não. Técnica é difícil, assim, né? Eu acho que a única questão que talvez ajude mais é a questão dele se manter bem comprimido, né? Sim, Acho que é assim que se fala. Então, se manter com os joelhos bem próximos ao peito, verdade. as pernas bem encolhidas, né? Os joelhos bem dobrados, bem flexionados. Acho que isso pode contribuir para facilitar um pouco o movimento, né? E você conseguir realizar ele. Mas isso em questão técnica, em questão prática, é aquela questão. Pseudo push-ups, tuck push-ups, né, se você conseguir realizar, as próprias flexões na handstand, enfim, esse tipo de exercício aí acho que pode contribuir bastante. Planche lean também, esqueci de citar. Sim. É isso mesmo, Henrique. Eu ia falar a mesma sugestão do Kylian, o que na verdade, se bem feito, bem encaixado, até dificulta um pouquinho, né? Que você vai recrutar ali mais da tua técnica, você vai encaixar melhor. No primeiro momento, talvez isso até dificulte um pouquinho para você, mas vai tornar o teu tuck planche muito melhor. Então eu ia falar exatamente a mesma coisa que ele, tá bom? Talvez não aí para te facilitar a vida, mas para te trazer um treino melhor, tá bom? Um treino um pouquinho mais efetivo aí, mais encaixado. O Francisco Tem os dois lados, né?
Tem Sim, com a questão certeza. mais de você vai ficar com o corpo próximo, ou seja, vai ter um peso menor, né, digamos assim, se eu deixar a perna solta, mais para trás vai ser mais pesado, mas também tem a questão técnica, que se você fizer isso, ativando todas as musculaturas, fazendo a protração, também fica um pouco mais difícil a princípio, mas é a maneira ideal, né? Só Sim, complementando salve isso. galera da Divisa que tá com a gente. Pude Pá, acompanhar o grande campeonato salve, lá, divisa estimula aí calistenia aí. totalmente. Cara, o cenário precisa disso. Eu queria parabenizar vocês aí por terem realizado o campeonato. E, Achei cara, legal também. vira e mexe, dá uma discussão ou outra mesmo. A galera não aceita bem os resultados, mas eu incentivo muito quem tem esse tipo de iniciativa, porque o cenário precisa disso, cara. E vocês estão de parabéns aí. O Francisco pergunta Concordo como 100%. fazer flexão na handstand. Francisco, a gente tem um tópico aqui que fala sobre isso no nosso Instagram, em progressões de força, mas, cara, é muito difícil a gente tentar passar isso por aqui, né? Que Pike não é. push-ups, Mas você vai é um precisar de uma exercício de boa dose de fortalecimento, assim. técnica e força, né? Agora, É, depois, para eu te passar assim, um passo a passo, por isso que eu falei para você olhar na publicação, porque aí vai ter lá um componente, primeiro momento de força, e depois a gente está preparando um mais voltado para a parte técnica, tá? Para poder tentar te ajudar. Mas envolve um é, mix desses dois componentes aí, não é, Kylian? acho que o primeiro passo é você conseguir adquirir primeiro uma handstand sólida, né? Então, uma handstand com uma boa forma, uma boa técnica e um bom equilíbrio. Então, que você consiga fazer isso com facilidade, porque principalmente a questão do equilíbrio, se você não tiver, você vai descer, vai cair, não vai ter equilíbrio, não vai conseguir se equilibrar, enfim. Então, ter a handstand sólida e a segunda parte é realmente treinar a questão, né, da extensão e da flexão e da extensão dos braços, né? E aí você pode utilizar a pike push-ups, que acho que é uma das progressões mais específicas, assim, para você realizar esse tipo de movimento. E como o Hugo falou também, dá para fazer ela as flexões na handstand na parede também, né, com a barriga virada para a parede, que pode ser bem interessante. Mas a princípio acho que é isso mesmo. Sim, são dicas mais. São nortes, né? Mais básicas que a gente pode falar por aqui. E é uma questão a ser mais aprofundada depois, né? Falar sobre diversas progressões, a parte técnica, mas o que o Kenneth falou é um excelente norte aí. Manuel falou, pô, vocês pularam a minha caixa de perguntas. Não pulamos, Manuel. Tá aqui a sua pergunta agora. É o seguinte, o Kenneth deve passar por isso também. No Instagram, as perguntas vão chegando numa ordem que não tem nada a ver. Não sei se você já reparou isso. Ela É, vai isso chegando aí numa não ordem totalmente é. fora da cronologia. É, E aí você exatamente. ter pergunta que está lá em primeiro, mas que acabou de ser feita ou que está 40 minutos atrás. Então, eu peço Exatamente. desculpas aí e a gente vai tentando ler aqui da melhor maneira possível, mas o próprio Instagram não entrega isso para a gente de uma maneira organizada. E aí ele pergunta o seguinte, viu o One-Arm Full Planche? Já viram o One-Arm Full Planche nas argolas? Vou falar aqui da minha parte, Manuel. Eu sou um cara extremamente convencional. Eu estudo, tipo, todos os movimentos da ginástica. Por vezes eu até me perco na criatividade e nas variações do calistênico. Cara, eles inventam cada coisa assim que eu fico meio abismado, mas eu entendo mais das variações mais básicas. Essa mesmo eu nunca vi. O Kine é mais antenado, provavelmente ele já deve ter visto. Tô tentando lembrar o nome do cara que fez já. Começa com Z, se não me engano. Enfim, não sei exatamente o nome dele, mas ele fez, né, tipo, nas argolas, ele fez uma argola próxima ao solo, né? Diz que ele fez um one-arm planche ali, mas realmente nunca vi outra pessoa fazendo, foi um vídeo só, foi só uma vez, e é claro que, para ser bem sincero, não lembro a respeito da forma, mas eu sei que o título do vídeo, se não me engano, fala que é um one-arm planche nas argolas, mas eu vou até te passar depois se dar uma olhada. O É Bruno o, falou que é o Zions. isso, é o Zios, isso Ele mesmo, escreveu aqui no chat, colou Ziolus, pra gente. é Ziolos, isso mesmo. Ziolos. Ziolus, né? Não sei como é que fala exatamente o nome dele, mas é isso. Tem um vídeo dele do YouTube que foi inclusive um inscrito que me passou. Cara, legal. Tô curioso pra ver. Mas eu confesso, cara, que eu sou um cara muito básico. Assim, eu sempre treino, tipo, pô, um preenche da maneira mais tática. Eu gosto dos movimentos. Eu prezo, pelo menos, pelo movimento com bastante qualidade, mas um movimento mais básico. Eu tinha, tipo assim, por exemplo, no passado, eu É, detestava ver o One-Arm From Lever. Porque no passado, a maioria das pessoas que estavam buscando ainda faziam com uma era forma mais muito torto. ruim. E aquilo me incomodava um pouco. Por exemplo, o cara Uhum, que eu gostava de estudar mais a parte da ginástica, na ginástica nem tem, porque você dificilmente vai manter um alinhamento sim. perfeito. E a ginástica, ela requer a perfeição. Então, assim, eu fui acostumado a tentar ver a coisa pela forma técnica, né, em primeiro plano.
Daí, às vezes, eu tenho Concordo. uma dificuldade de ver isso aí, mas eu entendo que tem uma diversidade ali no esporte, né? Tem um pouco de característica diferente. Eu sou apaixonado pelo street workout também, então eu gosto de ver, mas eu acho mais fácil estudar esses movimentos mais convencionais, né? Porque às vezes vai aparecendo um cara invencionismo aí que você fica até com difícil de É, entender por onde começou ali. tem alguns invencionismos aí que eu não gosto tanto, acho um pouco desnecessário, acho que vai um pouco até ao extremo, e é só algo que, sei lá, parece que só foi feito para, às vezes, dar aquela impressionada, tipo, por exemplo, planche com um dedo só. Para mim é bem sem sentido, um dedo de cada mão, assim, né? Às vezes o pessoal acha que faz com o dedão, se não me engano. Para mim é bem sem sentido, não faz muito sentido fazer esse movimento, mas ao mesmo tempo eu acho legal que as pessoas vão criando, cada um cria seu movimento, seu estilo, meio que livre para cada um fazer o que quiser, e de certa forma isso contribui para o crescimento do esporte e, enfim, para a evolução também da galera, né? Tipo, se o cara faz com dois dedos, aí vai chegar outro cara que vai querer fazer com um dedo, aí o cara fez com um dedo, aí vai chegar um cara que vai querer fazer sem braço, sei lá, sem mão. Então, tipo, sempre vai ter, entendeu? Então, acho que isso contribui também para a galera querer evoluir, né? Show, irmão. Passar a última pergunta aqui para te liberar. Já estamos falando há horas aqui, vou deixar você descansar aí, meu irmão. Não, É, tranquilo, pô, foi um papo pergunta... bom aí. Show de bola, cara, show de bola. Eu tô treinando pro front lever, eu acho que ele tá treinando mais de um movimento. Eu tô treinando pro front lever, pro planche, pro handstand, pro V-sit e pro back lever. Isso tá certo ou é considerado muitos movimentos para se treinar de uma maneira só? Provavelmente é essa a linha da pergunta dele. Quer começar? O que Calma aí, você quantos acha sobre movimentos? isso? Se for front lever, Front lever, front, planche, handstand, V-sit e back lever. São front dois, lever, três, planche, quatro, handstand, cinco movimentos. V-sit e back lever. 5 movimentos no total ele tá fazendo. Cara, eu acho um pouco exagerado treinar tantos movimentos assim de uma vez só, principalmente porque você citou logo dois aí que eu sempre entro em conflito, que é a questão da planche e da handstand. Para mim, você não tem que pensar em treinar planche se você não tem uma handstand sólida ainda. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? E então, assim, já acho que nesse sentido tá um pouco errado. Não que você não possa treinar planche, mas assim, focar mais na handstand a princípio. Se for fazer planche, faz coisa bem simples, que seja um pseudo push-up ou só uma tuck. Não tentar ficar avançando para straddle, para full, nada do tipo, nenhum leg, sem ter a handstand bem consolidada. Então, essa seria a primeira coisa que eu pensaria. Aí ele citou V-sit, back lever, front lever. Eu ainda acho que são muitos movimentos. Eu não sei como que você vai dividir isso na sua rotina para poder treinar tudo de forma que você consiga evoluir. Eu pensaria em focar em alguns movimentos de diferentes estilos, talvez. Então, pensar na planche como movimento de um estilo de empurrar, pensar na questão da planche, não, desculpa, na handstand, né? Primeiramente. Aí ele citou o front lever, talvez seja um outro que daria para você fazer, mas também é um movimento bem avançado, então não sei exatamente o seu nível. O V-Sit talvez seria outro também interessante, que talvez já vai para a questão do core, mas ainda assim também não é tão simples se você for fazer ele na forma completa, né, que a gente citou, que talvez aí considerado até como E-Sit para algumas pessoas, que é quando está totalmente alongado. Mas eu penso isso, tipo, acho que são muitos movimentos para você treinar, não sei se você vai conseguir treinar tudo de uma maneira eficiente, e eu focaria em talvez, em vez de 6 movimentos, diminuir para 3 aí a princípio para dar um foco maior. O que você acha aí, Hugo? Cara, eu acho isso aí também. Eu acho que quem tem foco em movimentos estáticos, em especial dos que são recrutados mais força, né? Se a gente separar do que ele falou aí, vamos pegar o front lever e o planche, né? Desses citados, seja mais ali a base de força. Quando você tem um objetivo desse, normalmente as pessoas trabalham em 2 no máximo. Faz ali uma fase, né? Porque você vai precisar se dedicar bastante tempo, vai precisar priorizar a força. Agora, Dois treinamento que dá pra... você fala, desculpa te cortar, mas dois Mas que não, você não. fala seriam dois antagônicos, assim, né? Por exemplo, front É, lever e a planche. sim, Não sim. dois no mesmo sentido, assim, né? Seria. Dois antagônicos em dias diferentes. Mas, por exemplo, há quem treine também, por exemplo, na ginástica, faz ali o maltesa e o planche juntos, né? Por ter uma alavanca São bem celular. semelhantes também, né? Isso, e aí você acaba treinando para as duas coisas. Mas treinamento, galera, dá para se dividir de várias maneiras. Primeiro precisa entender quanto tempo disponível você tem para fazer isso e quais são os seus objetivos. Se você não tem pressa nenhuma, se você não quer acelerar nenhum movimento, assim que eu digo, acelerar a gente nunca deve, né? A gente sempre defende isso aqui. Mas se você não tem uma ênfase que você precisa se dedicar extremamente àquele movimento estático, você até pode tentar fazer um planejamento mais amplo, que vai demorar mais, mas no final de contas depois você vai pegar ali os movimentos.
Agora, a galera que se dedica a construir, a solidificar dois movimentos, os movimentos estáticos pensam normalmente dois movimentos, beleza? Eu te recomendaria, se você tem um foco um pouquinho maior para os estáticos, aí nessa linha. Agora, talvez não consideraria um erro você ter uma amplitude maior, dependendo de